Sejam bem-vindos aqui então ao primeiro episódio de sempre do De Letra. É o primeiro episódio, espero que para vocês não seja o último, porque eu tenho certeza que este vai ser o vosso programa de futebol preferido nos próximos tempos, nem que seja para maturarem a mim e ao Homosensual durante bastante tempo. Por falar em Homosensual, vou passar aqui para o meu segundo host, para ele também se apresentar a vocês com este maravilhoso bigode. Boa noite a todos, já fui apresentado pelo Jota, Homosensual. Passo agora já a apresentar aos nossos convidados, João Frick aqui, o nosso especialista da FM, que nos vem dar as táticas para o resto do campeonato. Exatamente. E o André, jogador de Leixões também, que nos vem contar um bocadinho da sua carreira, daquilo que é o futebol jogado pelo próprio e por atletas, não por mim, pelo Jota. Sim, é verdade, eu era atleta, mas era com o comando na mão e também fui um jogador de futebol extraordinário, de futebol de formação. Não fui o Pedro Guerra no Damaense, mas ainda assim fui muito forte. Mas foi e tenho pena e continuo à espera que exista aí um jogo de futebol onde me convidem. Por acaso no ano passado até era para ter ido ao do Move Mind, não pude, tive a grande final de FIFA, para mostrar o meu talento e a minha qualidade. Eu preciso mesmo disso. Por falar em qualidade, temos cá o André, atleta do Leixões. É a tua primeira vez num programa assim? É a minha estreia. Mesmo do ponto de vista de podcasts, assim, sim, é mesmo a tua estreia. Okay. Já somos dois. É a estreia de toda a gente. Não, então. muitas entrevistas, mas programas deste género. O que é que achas já agora deste tipo de possibilidades onde... Porque a nossa intenção aqui no De Letra é, acima de tudo, que nós possamos todos falar aqui abertamente do jogo, sem filtros. Acho que é engraçado porque conseguimos passar histórias de uma maneira diferente, de uma maneira mais live, não é? Ou seja, não é muito pensado, vamos dizendo aquilo que nos vem um bocado à cabeça e acho que a história consegue fluir melhor do que uma entrevista que basicamente estamos lá a relatar tudo aquilo que foi o passado. Ou seja, é uma experiência nova e uma experiência que até agora estava a gostar. Até agora, vamos lá dar continuidade. Sim. Não, é que nós antes, o pessoal não tem noção, mas nós tivemos inclusive aqui que parar um bocadinho, porque nós já estávamos aqui antes do programa a falar de coisas que faziam todo o sentido. Estava tudo falado, vamos passar só aquela gravação e pronto. Sim, é verdade. Se calhar, olha, hoje vamos começar aqui por uma coisa que me deixou bastante feliz ontem, se calhar aquele empate extraordinário do Sporting ontem em Vila de Conde. Foi uma homenagem. Foi uma homenagem aos meus anos de formação, portanto, nem o homosensual ter entrado ao intervalo salvou, é verdade. Não, nem isso. O que é que acharam? Porquê é que acham que o Sporting perdeu pontos ontem com o Rio Ave? Jogo mal preparado. Primeiro porque o Rio Ave principalmente o Rio Ave, soube anular a estratégia do Sporting. Não acham que, por exemplo, tendo em conta o jogo que o Rio Ave fez com o Benfica, não fazia muito sentido, ou não era de prever um jogo daqueles? É que eu acho que era, sinceramente. Olha, há uma condicionante que eu posso falar porque já joguei muitas vezes lá ali naquele estádio, que é muito difícil jogar ali por causa do vento. E não sei se repararam, há um canto que um jogador do Sporting bate, até tenta bater direto, porque quem atacar, há uma das balizas, há um dos lados que leva sempre com um vento muito forte. E o Sporting entra no jogo a perder, ou seja, isso já condiciona muito o jogo, andas sempre atrás do prejuízo. Por acaso, depois tem aquele azar de mais um penalti, outro penalti, foram condicionantes que levaram o Sporting a não conseguir. O ambiente ali esperava ser um dos jogos mais difíceis, até pela altura do ano em que é. Para além do vento, claro, temos um temporal. Bastava ver, por exemplo, debaixo do holofote, a força com que a chuva vinha para ver o vento que estava. E o vento são condições que tornam muito difícil jogar em Vila do Conde. E a questão é que podia não parecer, para quem estava a ver em casa, por exemplo, aqui o João esteve no estádio, mas a relva parece que não, mas fica pesada. E parecendo que não, o correr, o Morita, por exemplo, estava todo roto já, porque a relva fica muito pesada, tens que andar muito a correr para trás e para a frente. O que o André falou no canto, na transmissão televisiva, quem atacasse para a direita, era só tu chutares que a bola ia parar à baliza, a baliza que ataca o Rio Ave a primeira parte. Exatamente. Aliás, o golo do Rio Ave, o primeiro golo, o próprio remate, o vai com muita força por causa do vento. Sim, o jogador do Rio Ave já chuta o Mar forte. Embalou, sim. Engata bem ali o remate, mas a bola vai com uma força. Que tem por trás do jogador, nota-se a velocidade que a bola ganha. O Ada, quando se atira, o Ada nem precisava se atirar, que ele não queria defender aquela bola. E mesmo que se atirasse. Isso aí já são outros 500. Já vais levar o tema para outro. Isso aí já são outros 500. Não, mas temos de valorizar o... Isso foi o primeiro golo. Isso foi o primeiro golo. Não são outros temas, porque o remate foi muito bom e eu até acho que era indefensável, mas eu acho que é impossível
não falar do Adam neste jogo, até inclusive se calhar não falar do Adam daquilo que tem sido um bocadinho o campeonato do Sporting, porque hoje eu vi N pessoas a dizer em relação ao Adam que se calhar se o Sporting tivesse outro guarda-redes as coisas seriam diferentes, e a verdade é que no jogo de ontem, eu não sei se vocês sabiam disto ou não, mas do ponto de vista das stats do goal point, o Adam foi horrível. O que teve a pior prestação de qualquer jogador do campeonato português esta temporada. O que eu fiquei a achar que se calhar foi um bocadinho exagerado. Eu acho que é a nível de, como é que eles dizem? De remates à baliza defensáveis por ele. Sim, eu acho que com as top negativo. 5 ligas ele estava tipo em terceiro ou quarto dos piores, e acho que agora até passou para primeiro. Tanto é que tens essa mesma estatística que é o rating dos guarda-redes, todos do nosso campeonato. Ele está em último. Acima dele está em último. Acima dele está o guarda-redes do Vizela. Depois vem o... exagerado. Não, mas tem a ver também com o número de remates que ele, por exemplo, o do Vizela sofre muitos gols, mas também leva muitos remates à baliza. Certo. O Adam não leva muitos poucos, mas sofre muito para aquilo. Tanto é que tens uma coisa que a malta diz que é preferem trocar o Adam por um Pino, porque é capaz de defender melhor, porque dizem que cada remate vai à baliza do Sporting é gol. E o Amorim todo está sempre a falar que defendemos melhor, temos uma melhor defesa, os nossos centrais estão bem, só que mesmo assim tens 22 gols sofridos no campeonato, então toda a gente aponta para o Adam. Sim, porque efetivamente eu acho a defesa do Sporting é incrível. Eu só acho que essa estatística a mim surpreende, mas percebo a lógica. Há uns anos atrás havia um guarda-redes que antes de ter vindo para o Benfica era o Moreto, que ele era extraordinário. Um grande penalti que ele defendeu contra o Barcelona. E ele chegou ao Benfica e as coisas foram muito diferentes, e eu acho que isso acontecia porque na verdade eu acho que quando tu jogas num clube como o Vizela, que é um clube que o guarda-redes vai estar muito mais vezes a defender e a ser posto à prova. Tu se a bola for lá 10 vezes e defenderes 7 e sofreres 3 gols, tens de ter uma concentração muito acima da média. Num clube como o Sporting, ou no Benfica, ou no Porto, a bola vai lá 3 vezes e tu tens que defender as 3 ou pelo menos 2, porque senão vai ficar muito isso. É mesmo isso. Foram buscar o rating dos últimos guarda-redes do Sporting dos últimos anos. Ele continua a estar lá para baixo, compararam com o Patrício e por aí fora também. O argumento continua a ser o mesmo, é a experiência. Mas nem sempre a experiência para uma baliza daquele tamanho chega para... Já é um guarda-redes que se está a notar um bocado o final de carreira. Já Sim, está... concordo. Eu acho que ele chegou e estava bem, agora este ano já não está... Eu acho que tudo começa a época passada. E a Champions League na pré-época, que ele tinha tido uma lesão, já se especulava que não fosse ele a começar em Braga, e depois era uma lesão para 1 mês e meio, e de repente recupera numa semana e vai a jogo. Desde aí que ele nunca foi mais o mesmo. E ele questiona as suas próprias decisões. Porque tu tens um momento na bola, por exemplo no 3-2 que ele faz o penalti, ele ia sair no primeiro momento, parou, depois voltou a sair. Já esta época, ele tem um lance qualquer que o Sport sofre um golo. Acho que foi com o Vizela logo na primeira jornada. Que ele fez a mesma coisa. Ia para sair, parou, voltou a sair. Ele está-se a questionar as próprias decisões. Ele em Guimarães para tipo pensar no 3-2. Logo no primeiro, no penalti acho que é do Mangas. Ele está a sair-se. Sim. E ele manda-se de joelhos porque ele quer parar, mas ao mesmo tempo vai fazer a mancha. Então faz a mancha de joelhos para a frente. Por isso é que depois... Sim, tu no futebol estás a vocês têm alguma panca com guarda-redes? Por exemplo, eu a seguir andaria-te perguntar qual é que foi o melhor guarda-redes com quem tu já jogaste. Que perguntas a seguir então? Mas queria saber se vocês têm pancas com guarda-redes. Para mim há uma... A defrontar ou na nossa equipa? Por exemplo, se o nosso clube for contratar um guarda-redes, por exemplo, eu vou para mim, o guarda-redes tem que ser enorme. O Trubin tem 2 metros. Gostas do Courtois, portanto? Gosto do Courtois. Para mim, o Trubin tem 2 metros e 1. Para mim, isso é logo uma cena... É muito importante. Acho a presença é importante. A presença é importante num guarda-redes. Depois até te passa aquela segurança para nós estamos a jogar. Um guarda-redes alto, forte, que consegue agarrar as bolas todas no ar, ou que marca ali presença, que até os próprios avançados têm medo. Já vi casos desses, avançados que têm medo porque se houver um choque, o guarda-redes vai levar tudo à frente. Ou seja, eles já têm ali um certo receio. Acho que isso é importante. Ora bem, um guarda-redes assim para o Sporting. Eu ia buscar o Oblak. Eu gosto do Oblak. Tu gostas do Oblak. Eu gosto muito do Oblak. Tens um na Primeira Liga. Eu é o Júnior do Famalicão. É impressionante. Eu estou sempre a dizer em todo lado. Quando me dizem, não sei que eu lá dentro ia buscar quem, já que não temos dinheiro. Ele é grande, ele é largo, ele é rápido, ele é ágil. E o do Gil também é muito bom. É um rapaz tímido. Estás a ver? Eu acho que ele precisa, se ele for para um clube grande, precisa de ter a confiança do treinador, das coisas correrem bem ao início, para marcar logo ali uma posição, porque ele é um rapaz excelente pessoa, mas é muito tímido, muito fechado. É muito introvertido. Muito introvertido. Mas eu gosto muito dele, acho que era uma grande contratação para o Sporting. Em Portugal acho que é dos melhores. Ele e o do Gil, que eu esqueço-me sempre do nome. O Andrew.
Isso. Eu já não gosto tanto. Mas o Júnior, eu 2 anos e disse, já chega, vou buscar o ele homem. tem Já sido com os outros que nós temos não jogam. Ele tem sido o guarda-redes titular do Famalicão pelo menos há 2 ou 3 anos. Sim, pelo menos Então, eu acho que ele já era o titular deles quando nós fomos campeões. Sim. Que empatámos lá aquele jogo do... Que o Que Porro empatámos lá marcou do de onde vai todos. Sim, já era. Não, logo no primeiro. Sim, Foi o gol do Porro de Só livre. no aqui fim no aquele do chat, Coates. no chat, eu por acaso... Eu acho que ele já é, acho que não era. não era ele? Acho que era o Vaná. Acho que era o Vaná, pois possivelmente. O Vaná também esteve lá. Mas então, pelo menos já é há 3 anos, pelo menos. No mínimo há 3 ele é. Ele é Estão muito aqui bom. a dar a dizer o Diego Cala. O Diego Calai. Só da formação. Está agora no... Calai. Sim. Estou emprestado ao Feirense. É. É um miúdo, dizem que tem o muita que está no qualidade. Feirense, sim, já fez Olha, ontem tinha-nos dado muito jeito. Ele é muito forte nos E penaltis. ele chegou ao Feirense. Normalmente usa os braços, meu. meu Jogaço logo ao início. Foi logo o primeiro jogo. O primeiro jogo ele Há fez, um lance faz que uma ficou na defesa. retina toda a gente, porque ele defende um remate, Sim. defende uma segunda recarga, acho que uma terceira. É isso mesmo. Só que, entretanto, teve um jogo nos Açores de Santa Clara em que ele É faz um esse- penalti um bocadinho coisa e tal. E depois o segundo gol que ele sofre também é assim um bocado manhoso e também já fez a asneira no jogo com o Académico Viseu. Mas ele é um miúdo que tem 18 anos, 19. Bem. Mas às Ele vezes tem que errar nestas- para crescer. Às vezes, é isso. Às vezes nestas idades mais vale eles irem para clubes inferiores e conseguirem jogar 20 jogos numa época do que estar no Sporting Sim, porque e ele fazer andava um na equipa e B, sub-23, treinar na equipa A. Eu Não- tenho uma convicção não crescem assim. que ele foi emprestado para o Feirense. Para já, o guarda-redes titular de Feirense tem uma lesão grave. E podiam ter apostado no suplente ou buscado qualquer. Eu acho que o empréstimo dele ao Feirense é para ele ganhar algum tipo de estofo Claro. para o ano ser a aposta do... Porque a malta fala todo com a dança, se fizer mais um jogo é renovação automática, mas isso não quer dizer que praticamente Ah, grande não, eu coisa. para o ano já não, sim. Mesmo que renova automaticamente, para não o é- ano o Adam joga. Sim, Não é... Eu estou a ver ali... Nota-se que a parte física dele está muito... Já está muito debilitado para guarda-redes. Ele tem um amor carinhoso. Ele está a ver o inferno só de Tá. pensar... Está a perceber. Assim que nós chegamos, eu falei no Adam, devias ver os olhos dele. Sei. A convicção que eu tenho é que acho que o Calais está a ser Preparado para o ano. Não é bem a mesma coisa, mas o Amorim no início, no primeiro ano, no ano a sério, não quando ele chegou, fez aqueles 6 meses, apostou no Mateus Nunes e apostou no Inácio, 2 miúdos desconhecidos, entre aspas. Eu acho que ele com o Calais vai fazer isso, vai ser o ano em que ele vai pegar no miúdo para a baliza, que é a pior posição que tu podes apostar em alguém, porque se dá certo és o maior, se dá errado come-te a cabeça a ti e ao treinador, e acho que ele vai fazer isso. É uma convicção que eu tenho, se calhar totalmente errado, o Sporting assim vai contratar um guarda-redes por 40 milhões. Qual é que foi o melhor guarda-redes com quem tu jogaste? Olha, eu acho que já joguei com muitos, mas o Barcas, um grego, guarda-redes que joguei com ele em 2018 quando fomos campeões, em 2019, e depois ele sai para o Celtic. Mas o gajo era impressionante. Ele era alto, tinha uns braços compridíssimos e ele muitas vezes nos treinos parecia que estava a brincar connosco. Nós estávamos e ele ficava assim com os braços para baixo, estás a ver? Tipo como se estivesse a dormir e a bola ia a passar e ele defendia assim muito rápido. O gajo estava muito acima da média. E depois ele agora joga na Holanda no Utrecht. E ele jogava muito, algumas vezes jogava, outras não, na seleção por causa do Vlachodimos, trocavam um bocado. O mítico. E também o Luís Júnior do Famalicão também impressionou-me. Tens o número dele? Tens o número dele? Gostas de Black Odin? Tens o número dele? Do Só para... Barcas? Precisamos de uma cena no Sporting, só para depois eu ligo. É uma cena, depois eu, mas ele precisa de depois eu explico aí. Mas eu explico. Se ele rescindir, dá para assinar com o José ainda. Então pronto. Então. Tu gostas do Black Odimos como guarda-redes? Entre os postos era muito bom. Concordo. Mas no jogo aéreo tinha muita saídas? dificuldade. Era muita dificuldade. E eu joguei muitas vezes contra Concordo ele. com o André. Eu joguei muitas vezes contra ele quando ele estava no Panathinaikos. É que eu tenho... Tens o amor. pelo- Não, quem está na minha stream sabe que eu Adoras. tenho uma opinião muito pouco popular sobre o Black Odimos, que para mim é o pior guarda-redes que eu vi jogar no Benfica. Não digas isso. Até hoje. Mas ele É o entre os pior. postos era Pá, muito tu bom. tiveste o Sim. Roberto. Epá, Reação. para mim... Não, desculpa. Oi. Opá, eu continuo a achar... Não sei. Tu tiveste o Roberto, Pá, meu. tudo bem. O Roberto, o primeiro que eu Eu vi à cabeça digo-te, eu não é o jogo gostava na mesmo, Madeira. porque o Black Odimos é aquele guarda-redes que sempre que a bola vai para a área é uma insegurança gigante. Ah, sim. Até é para o adepto, Bem-vindo. é para a defesa, Claro. é para toda... Tu É o que eu tens sinto. aquela sensação enorme Aquele- de que, ok, a bola vai para ali, ou vai dar golo, ou ele não chega à bola. Agora, claro, ele entre os postos era bom, não digo que não, mas para jogar no Benfica tens que ser mesmo muito completo. E agora uma pessoa olha, por exemplo, para o Trubin e é Dá-te tudo. surreal, porque ele tem tudo. E eu acho que para um clube como o Benfica, Sim, não pode ter um guarda-redes. esse foi bem- que é esse foi fraco bem, no esse jogo foi bem aéreo. comprado, não sim. faz sentido. E Não pegando faz no que o qualquer André disse há bocado, se vocês se lembram do jogo do Trubin, no primeiro foi com o Salzburgo, que até tem aquele lance do penalti, etc.
Mas houve toda a confiança passada ao miúdo, erraste, faz mal, aconteceu. Sim. E agora olhas para o Turbine e vês, por exemplo, a exibição que ele tem em França, contra o Toulouse. Ele defende uma bola que lhe aparece à frente, ele defendeu aquilo por instinto. É a contratação da época do Benfica. Sim. E já que estávamos a falar do Sporting e do guarda-redes, não sei se vocês recordam do ano que aparece o Rui Patrício, foi igual. Ele vai à Madeira, faz um leva jogo aquela bola péssimo, e aquela em Setúbal, que ele e leva a bola pelo meio e terceiro, e ele não conseguiu. Sim, ele até se estreia na Madeira no antigo Sim. estado dos Barreiros, que foi para defender um penalti, que ele entrou. Foi. E defendeu. Foi. E depois aquele foi um resto da época a dar casas umas atrás das Sim, outras. Mas o que o Jorge Sim, o Paulo dizia, dentro de uma conferência de imprensa apontaram-lhe isso, porque é que ele continua a Patrício existir, e ele disse é o meu guarda-redes e vai continuar. E porque ele sabia que ele tinha alguma coisa. O Patrício com os pés demorou muito tempo. Isso é fundamental. Mas o Patrício hoje em dia ele é um guarda-redes fenomenal. Ele com o pé, aquilo tem uma precisão de graças, mas ao início nós lembrávamos sempre que a bola... Sporting? Não. O Patrício? Olha, até era uma boa... Olha, eu acho que o Mourinho Eu vai acho ser o que próximo treinador do Benfica e o Patrício o próximo guarda-redes do Sporting. O Patrício tem quantos anos? E o Sérgio Conceição vai vai Ele ter é de 88, acho. Tem 35. Então vai para o 36. Braga. Eu sei que ele tinha 40 E o Sérgio para o Braga, Conceição vai ser então. o próximo treinador de Liverpool. Já não dá, já está no Braga, já assinou. Quem é que vai Tem ser? mais 32, mano. O quê? Não, estás a dizer que o Mourinho vai treinar o Benfica e como é que Não. era? Quem é que vinha depois? Era o Mourinho para o Benfica e o... E o Rui Patrício. Sabes E que o Mourinho voltar para o Mourinho foi Sporting. ver- Eu sabes que o Mourinho acrescentei desde que o em Sérgio Portugal Conceição vai ser foi o ver o próximo mesmo do número de Liverpool. jogos do Setúbal É para manter o calhar- registro. e do Benfica, sabes? Ele também tinha de ver o Setúbal. Se calhar também De certeza pode que ele não vai ir para comer o choco frito Surgiu um rumor. segunda-feira às Foi ver o 9 da Benfica noite. duas vezes, meu. E ao Setúbal 3. Foi o Setúbal 3? Foi. Epá, mas o Setúbal é o clube... É o clube... De coração dele, dele. de coração. Opá, o Benfica não. Sabes, surgiu um rumor que Será falava-se que que o o catering Patrício... é assim tão... Pá, eu não Surgiu um sei. rumor que o Pá, já Patrício não ia voltar podemos- para a Leiria. O quê? Porque Leiria ele foi formado no Leiria. O Patrício. Sim. Foi Leiria, Sporting. O Patrício Sim, tem lá a estátua. Sim. Ou é de Leiria. Ia da voltar cidade. a Leiria, mas que é de férias? Sim, só. Não para a taça da Liga, para o ano. Não. Vai lá ver. Mas Não, acho não. que para o Sporting até É era, aqueles uma... rumores que aparecem Epá, eu acho era um bom rumor. toda a situação que eu vi volta a ser. por causa da Sim, saída aqui a dele. malta do chat está a Acho que é odiar a muito. opção Patrício no Sporting. Não, eu acho muito difícil. Eu acho que não vai. de- E Foi o que pegando- aconteceu com ex-jogadores que saíram da maneira que saiu, tipo os Adrianos, Patrícios. Olha, o Adriano pode entrou haver, a muito bem ligação, ontem. pode haver a ligação Deu ao muita Sporting segurança ao de meio voltar a Portugal, mas E deu para segurar a posse de bola outra vez. e acho que nem o Amorim permitiria isso. Acho que não. O Amorim gosta muito de ter o grupo coeso. Aquele É isso. grupo dele. Ele não quer confusão Tanto é de que houve fora aquela para dentro dos confusão. jogadores dele. Sim, tens a Portanto, confusão sim, com o até- Slimani, por exemplo. ele nunca o quis. Que ele foi para ganhar apoio, a direção para ganhar apoio Exatamente. de. Até Temos de ter até um isso- avançado. Eu acho que até isso favorece um bocado o Adam, porque notas que mesmo o Neto não tem jogado muito, mas ele prefere ter aqueles jogadores de Exatamente. confiança dele, Sim, sim. Experientes. mesmo que não sim. estejam a jogar muito, mas contribuem com outras coisas, balneário, mesmo muitas coisas que às vezes o treinador quer saber, olha, qual é a mensagem que eu estou a passar para dentro do grupo. Sim, É parece aceito, que não. não é? E há sempre aqueles jogadores que são mais próximos dele que conseguem gerir isso. E o que é muito importante num Sim, grupo. se fores olhar esse grupo, falas no Adam, no Coates, Neto, dos Gaio, Neto, são esses claro. quatro. Paulinho também. Também Sim, está lá, foi o que Paulinho eu fui também. buscar. O Paulinho, a malta esquece, mas o Paulinho já tem 33, acho eu. 30. E dava-nos muito jeito ontem também. Para Mas abrir o- espaço Tem 33? Já tem 33, 32, 33. 32. É 32, capaz. Não, ele tinha 32, 32. é um, Se já fez é um- anos, tem 32. 32 por aí. Menos não tem. Paulinho. Paulinho. Paulinho tem 35 anos, nasceu em 88 a 25. 35? Não. Ele fez Isso é um 3 anos, roupeiro, ele não fez quase. 3 anos. Estás a ver Mas não é o mesmo. Estás a ver Coitado o do homem. Paulinho? O gajo fez 7 anos o ano passado, meu. 31 é de 92. 31, então vai Vai fazer fazer 32, está certo. Pronto, está lá perto. Um dos meus ídolos eu não ia saber a idade do homem. Ah, pá, exatamente. sei. Não perguntei a dos gajos, não sei. E muito do Amorim é isso mesmo. Porque, por exemplo, no início da época, não havia quem me perguntasse: Ei, o que é que tu achas? Não é para despachar o Trincão, o primeiro gajo que lhe dê 2 milhões? Eu dizia: o que falta ao Trincão é confiança e consistência. Caiu-me em cima, mas o Eu Trincão. acho que isso, Mas o Trincão tem- mas eu tem acho que, talento por exemplo, nos- essa questão da confiança é das coisas mais chocantes do futebol, porque isso faz mesmo uma diferença total Exatamente, nos faz jogadores. Completamente. Os jogadores conseguem passar de ser jogadores normais para serem surreais somente com a Tens o questão exemplo da do próprio confiança. do Trincão no Sporting Sporting. ser campeão, Exemplos. e tu conhecias Há quantos muitos. jogadores do Sporting quando foi campeão agora com ele? E acho Há que 3 anos. Não conhecias quase ninguém. um dos segredos de um bom treinador é esse. É conseguires passar a confiança aos jogadores e dar-lhes mesmo, tirar o melhor deles. Era o que fazia o Mourinho. O Mourinho, quando chega ao Porto, tem uma equipa normal. Foi buscar jogadores ao Leiria, ao Setúbal. Termina a época com uma equipa de luxo. Extrair o melhor deles. Consegue pô-los a jogar de uma maneira incrível. Porque ele criava uma relação com eles e uma amizade quase de casa. Ele era capaz... E a jogar Há com histórias dessas que eles estão a jantar em qualquer lado e o Mourinho chega lá e senta-se com eles. Acho que é isso que faz um bocado a diferença nos treinadores. Eu acho que também tens Se vimos uma até, coisa olha, o próprio importante do Jorge Amorim. Jesus,
há uns tempos publicou nas redes sociais, ou aqueles vídeos que aparecem, ele e o Neymar ali na brincadeira, ou seja, eles fazem... Os melhores ali... do mundo para o Guinness Book. Ele consegue criar essas relações. Para fazer sim, as 27 vitórias seguidas. Mas eu acho que há uma coisa que é muito importante do Amorim, porque o Amorim foi jogador, mas nunca foi um titular indiscutível. Ou seja, quando tu és jogador profissional, não és titular indiscutível, ele também não quer fazer o mesmo aos jogadores dele. Ele quer demonstrar que, não é como quando eu jogava, se eu falhar um passo, vou para o banco de 10 jogos. Mas atenção com o Amorim. E ele não, tu tens esta confiança. Mas atenção com o Amorim quando jogava... Ele era bom jogador. Sim, mas ele era bom jogador, mas eu acho que ele era muito underrated porque ele, não era aquele jogador vistoso, Carlos mas Martins, taticamente fazia bem o trabalho era dele. muito bom, Sim, era muito sim. inteligente. Mas isso é o futebol foi sem bola. muito útil no Benfica. O Ruben Amorim foi muito útil no Benfica. Isso é o futebol sem bola que ninguém vê. Se bem que não acredito que o Benfica tivesse ganho mais ou menos por ter o Amorim como jogador. Certo. E como treinador espero que não, é mau sinal. É sinal que... Tu tens jogos do Sporting, Sim, o mas destaque vai para o Jóqueres, por exemplo, desculpa. E toda a gente... O destaque vai para o Jóqueres, porquê? Porque marcou ou assistiu. Mas quem te foi o melhor em campo foi o Morta, no meio campo, por exemplo. Eu acho Quando? Era Quando? isso que eu ia referir, é que há muitos jogadores que se destacam porque individualmente, ou por fazem golos, ou porque mesmo um central que é muito rápido e está sempre nas dobras a fazer cortes, e depois os do meio campo, os que fazem os Amorins, que fazem tudo é bem, o pêndulo da os que equipa. fazem tudo bem, que passam bem, que marcam bem, que ocupam bem os espaços, as pessoas não notam tanto, mas fazem um trabalho incrível. Era o que diziam do Busquets, é o jogador que não é vistoso, mas é o que faz sempre bem o trabalho dele. Para mim o Busquets foi o melhor meio defensivo que eu vi jogar. É isso, mas tu se fores a ver, não era muito mediático, não era aquela... Sim. O pessoal nunca falava dele, se o Iniesta, era o Messi, era o Claro. Pedro, era o Alexis quando lá estava, Era os destacavam era o por Iniesta, tudo. o Xavi, Sim. Então, e pegando no que o André e disse... ele segurava o meio campo todo. Da gestão de balneário, podes ir aos anos do Real Madrid, por exemplo. Com o Zidane. Eu não acho o Zidane um melhor treinador que devia a gerir top mundial. Por exemplo, eu não meto o Zidane na mesma mesa com o Mourinho, por exemplo. Só que o Zidane fez uma coisa no Real extraordinária. Como o João disse, geriu egos. Tu olhas para os egos de um balneário do Real Madrid que ele devia ser uma loucura. Sérgio Ramos, Ronaldo. Eu vejo boa Zidane. Ser aquele gajo que chega ao balneário e diz, olha, nem estou para me chatear muito. Jogas tu, a tática é esta. Não, e toda a gente Sim, mas imagina estar num balneário e entrar um treinador qualquer, super treinador, como o Ruben Amorim, do género. E ele chega agora ao Real Madrid, pessoal, olha para ele, respeita, é um bom treinador. Imagina entrar num Zidane. É isso, Sim, é o sim, Zidane. que é o Zidane. Não é o Tu dizes Carlos, assim, é o a minha Zidane, vontade era pô. pedir-lhe um autógrafo, mas pronto, como eu sou jogador, vai calhar ficar melhor. mal. É isso. É. Ou seja, a própria imagem dele já é um respeito incrível. Ele entra no balneário onde há miúdos que o viam jogar. Mas também era o ídolo deles. Mas também é muito inteligente a parte dele. Ele, por exemplo, um Zidane entra com esse estatuto num Real Madrid, mas depois também entra com esse estatuto, mas também tem aquela experiência de jogador de elite de saber que, há coisas aqui que num balneário destes eu não posso fazer. E acho que é por isso que resulta muito bem. Sim. Por exemplo, um treinador que resultou muito mal em muitos clubes de topo era o Rafa Benítez, e toda a gente dizia que ele era completo, porque ele chegava lá e queria mandar e dizer aos jogadores que ganhou a fazer, Champions. Eu acho que isso salva a cabeça. Cada vez mais isso é um problema. Os treinadores querem mandar e querem impor a ordem só pelo grito e pelo respeito. Não é por aí. Eu acho que têm que criar relações com os jogadores, de criar ali um pouco de amizade para conseguir trazê-los aos poucos. Não é chegar e eu é que mando. Porque é assim mesmo, a autoridade está do lado do treinador. Se ele chegar e disser eu é que mando e vocês têm que fazer isto tudo como eu quero, ele está certo. Mas assim que as coisas começam a correr mal, ele começa a perder essa liderança. E os outros não. Os outros que criam relações nos momentos difíceis, tu queres agarrar porque também gostas dele, como pessoa, como ser humano, como amigo. Isso faz e se tivesse a confiança da equipa, é muito mais fácil até para o próprio treinador fazer as decisões dele. Sim. Se ele tiver a confiança da equipa, sabe que pode trocar uma peça ali, outra ali, que ele não vai ficar chateado. Então, agora, se chegar lá, escolher 11 e gritar com os outros... A confusão que o Slimani meteu os capitães de equipa, por algum motivo, por exemplo. Não foi só... Aquilo depois já foi todo um assunto de balneário e da tal coesão que não ia existir se ele se mantivesse lá. E atenção, como ele foi criticado de cima a baixo. Foi mal recebido no balneário, porque também não era uma peça que tivesse sido pedida para o balneário. Olha, e ele passa-se quando é o melhor jogador do mês. E depois vai para o banco no jogo a seguir. Sim. Porque jogamos finalmente com o ataque móvel. Depois do avançado da tua equipa ganhar o prémio do mês. Que estava a tirar o estatuto e o brilho ao avançado estava lá. Que era o Paulinho. Ou seja, e isso o treinador acaba por proteger de uma maneira. O Slimani também se passou a fazer stories para o Instagram. Sim. Criou-se ali uma situação impossível de gerir. Pronto, vai para casa e faz histórias dos jogos. Eu neste momento sinto imenso que estamos tipo nas relotes de Alvalade. Porque... convidei, temos aqui o... Pois é, realmente, fogo. O João Frick também é do Sport e estamos aqui numa conversa. Eu daqui a pouco estou quase a sentir que estamos ali nas relotes à volta do estádio. Realmente, está muito pesado. Vamos mudar um bocadinho, vamos mudar para a Grécia.
Eu acho que vamos mudar para a Grécia. Pode ser. Não, ainda vamos, a seguir provavelmente vamos à Grécia. Não vamos falar também muito do Benfica, porque foi um jogo contra o Portimonense e acabou por acontecer aquilo. Malta do Portimonense a ver a live. Então, Não, com o máximo respeito pelo Portimonense, mas aconteceu o espectável, é verdade. O espectável era que o Benfica ganhasse, acabou por vencer. Mas queria falar um bocadinho do Rafa, porque antes do programa, quem não estava aqui... Vamos falar do Rafa. Bora lá então. Vocês não ouviram, mas estávamos aqui com previsões do que ia acontecer ao Rafa no fim da temporada. E tivemos aqui pessoas a dizer que vai acabar no Sporting. Não sei se essas pessoas se querem pronunciar. Eu disse que ele terminava a carreira, portanto. O Jafrica, exatamente. Jafrica disse que o Rafa terminava a carreira. No Sporting. Exatamente. Mas gostavas de ter o Rafa no Sporting? Gostava, admito. Eu, para mim, é o melhor jogador do Benfica. Há 4, 5 anos que é o melhor jogador do Benfica. O Di Maria é muito bom, obviamente. E a experiência que tem e o currículo que tem deve estar possivelmente no top 5 dos jogadores a nível mundial com o melhor currículo a jogar ainda. O Neres também é fortíssimo. Mas o Rafa oferece ao Benfica... o Rafa joga mal, o Benfica não joga. Isso também é uma coisa muito importante. Também porque o jogo passa muito por ele, mas ele tem muita influência no Benfica. Eu gosto muito do Rafa. E vou gostar ainda mais a partir de junho, porque ele vai assinar com o Sporting. E não é nenhuma inside info. Atenção. Eu acho que vai assinar, é tem de super ser. engraçado, porque eu acho que uma das coisas mais chocantes que acontece com o Rafa hoje em dia é que aquilo que o Rafa tem feito no Benfica e a carreira que tem feito no Benfica, eu acho que se ele tivesse feito aquilo no Porto ou no Sporting, era idolatrado de uma forma inacreditável. E ele no Benfica, ele não é idolatrado. Por exemplo, eu sou um dos maiores defensores do Rafa, gosto mesmo muito do futebol dele. Notou-se ontem. Exatamente, e nota sempre bastante porque eu defendo muito o futebol dele. E eu tenho muito comentário e muita gente que não só diz que ele nem sequer é bom, como diz que às vezes nem sequer tem capacidade para ser titulado do Benfica. Isso acontecia com o Grimaldo. Quase todos os meus amigos do Benfica diziam que não gostavam. O Grimaldo é muito bom a atacar, mas está a defender. Saiu, aí que saudades do Grimaldo. E está a jogar super bem no Leverkusen. Dizer que o Grimaldo era mau jogador. Só agora é que está a fazer falta, não é? Dizer que o Grimaldo era mau jogador. Eu acho que esse tema do Rafa é engraçado também. Com todo o respeito. Também por outro aspecto. E a minha pergunta era: será que não era um bom tema para os candidatos à presidência do Futebol Clube do Porto atacarem um alvo como o Rafa? Para servir de trunfo. Como se fazia há 20 anos atrás. Se eu ganhar, vou contratar Luís Figo. Se eu ganhar, vou contratar. Não foi mais ou menos assim a história do JJ vir para o Sporting. Foi mais ou menos isso. Acho que era. Mas é esse ponto que tu estás a dizer. E não é um jogador caro. Não. Esse ponto que tu estás a dizer faz todo o sentido por um simples facto, que é o Rafa em qualquer equipa que caísse, fosse Sporting ou Porto, seria um jogador determinante no campeonato. Porque é um jogador que já tem anos e anos e anos de campeonato, joga em Portugal há muitos anos, muita experiência, que a qualidade que tem, é um daqueles jogadores que tu sabes que vais investir, claro que é um investimento, não é no futuro, é um investimento no imediato e a curto prazo, porque o Rafa está com... Eu acho que o Rafa nunca saiu de Portugal. E depois a questão... Nunca saiu de Portugal. Ele formou-se, depois foi para o Braga. O Rafa, se tirares a velocidade, aquela velocidade extraordinária que ele tem, obviamente que eu acredito que o rendimento dele vai cair. Mas eu acredito que ele vai ter pelo menos mais 2, 3 temporadas a grande Sim, ainda nível. consegue. Isso que ficar por E se ele jogar motivado, e nota-se que ele não está 100% motivado a jogar. Não, está no momento de indecisão. É isso, eu acho que ele está muito ansioso a jogar porque está a pensar no fim desta época. Ele festeja, mas depois tu olhas para ele... Festeja os golos. É aquilo que o Balotelli... Ele se calhar está a dar a tática do Balotelli, que é se o gajo que me entrega as pizzas não festeja quando entrega pizzas, eu não vou festejar quando marco o que é o meu trabalho. Eu ontem fiquei deliciado com um pormenor, a assistência do Rafa e o golo do Di Maria. Eu acho que esse golo é incrível. É surreal. E não é só... E a finalização. Mas também há isso. É que, por exemplo, eu acho a assistência brutal, porque é uma trivela, mas também não se olhou para a finalização do Di Maria. Porque a malta pensa que é um mero toque na bola, mas não é. É classe. O Di Maria é aquele jogador que só quem for parvo é que não quer no Benfica ou no Sporting ou no Porto. Marcou nas finais todas. O Di Maria é dos jogadores mais importantes, por exemplo, da história recente do Real Madrid, por exemplo. Teve um impacto gigante na Juventus, por exemplo. Um jogador internacional pela Argentina. Eu na Argentina, a seguir ao Messi, é a grande figura. Foi escolhido pelos argentinos como o 4º melhor jogador da história da Argentina. O homem marca nas finais todas da Argentina, desde os Jogos Olímpicos. Estamos a falar de um jogador que foi campeão em Portugal, foi campeão em Espanha, no Real Madrid, na Liga dos Campeões, foi campeão do mundo. Em terceiro foi o Kempes, em segundo disse... Não foi assim. Messi, Maradona? Não, Maradona, Messi. Maradona, depois Di Stefano e a seguir... Eu acho que é o Di Maria. Não sei se em quarto... Não deve ter sido o Di Stefano. Porque ele jogou meio-meio. Não foi. Porque ele também jogou em Espanha. Não foi o Kempes, foi. É capaz. Foi Messi, Maradona... Messi. É isso, Maradona, Messi, Kempes e... Não precisas ir muito longe. O jogo do Benfica em Guimarães. Terreno pesado, muita chuva.
o Di Maria tocou, vamos dizer, 2 vezes na bola. Olha as 2 assistências que ele mete. Olha, uma é Trivela exatamente para o Rafa, por exemplo. Depois aquele cruzamento para o Porto Cabral. É muito forte. Eu acho o Di Maria, Quem é que não quer um jogador assim? Para mim é dos melhores, é dos melhores jogadores de história de futebol, na minha opinião. Concordo. Tudo o que ganhou, por onde jogou, foi campeão do mundo, fez tudo o o que tinha a fazer na impacto que carreira. ele teve nas vitórias E a mim, desses eu já clubes. disse isto, não me Tu percebes que o Manchester ele United não está tão corra mal muito. que foi o único sítio onde ele jogou mal. Ele tem... Mas eu não Joga acho que- toda a gente mal lá. Sim, mas eu é acho que ele tem é um clube difícil. É de isso jogar. que eu estou a dizer. Eles estão numa situação... Não é fácil. Ele deve ser o clube que ele pior... Pior, não é pior. Que ele não gostou de estar foi o Man United. Que quando falam no Man United para ele, parece não. E a mulher disse parece o olhar mesmo. rogar pragas. A mulher disse logo que o Ronaldo tinha razão na entrevista que Mas deu. muita quando esteve lá. gente diz isso. Imagina um argentino quando vem para a Europa é tudo muito bonito, mas quando vão para a Inglaterra, o clima, diferente. Sim. o peso do relevado, o próprio clube que estava a passar O próprio estilo de jogo das equipas adversárias Claro, é também. muito difícil para eles. Por isso é E que a há porta muitos da- casos, há Olha- muitos jogadores que vão para a Inglaterra e detestam estar lá. Sim, por exemplo, o caso do United. Eu às vezes vejo a malta falar do Bruno Fernandes. Eu acho que o Bruno Fernandes joga muito bem no United, mas eu vejo isto de outra forma, que é, se o Bruno Fernandes não estivesse no United, eu acho que hoje estaria num nível e a lutar por Elevadíssimo. coisas completamente completamente diferentes. Era um dos melhores do mundo. Porque aquilo que Fácil. ele faz neste United é pouco valorizado. É isso. É É muito o que eu estou a pouco dizer. valorizado. Basta ver na seleção quando ele está a jogar, principalmente ao lado do Bernardo Silva. 2 jogadores de topo a jogar um com o outro que têm uma mínima ligação. Tanto que eles já isso, jogam eu acho. juntos quando estão na seleção. Eu acho E que dá ele logo para ver o nível dos marcou homens a ali, ele jogar. marca ali um bocado a história do clube por ser o capitão e o que leva sempre a equipa para a frente, mesmo nos momentos difíceis ele traz Sim, ele forças dá de onde não existem. Mas se ele já tivesse saído, eu acho que tinha sido melhor para ele. Se tivesse ido para a Espanha, Itália, um clube assim top. É o que o Eu acho Pizzi que fazia diz. É um jogador fazia a que é muito diferença. chato. Mas é um ótimo jogador, mas é tão chato. Mas é um Odeio jogar jogador contra ele. O ano dele no Sport, os últimos 2. Ele estava a carregar uma equipa moribunda. Sim. É ele que carrega o Sporting na taça contra o Benfica. Eu vi um jogo na Luz, esse Benfica Sporting, na Onde Luz, que ele até faz um gol de livre direto. Ao Sevillar. E ele andava lá a jogar quase sozinho. Ele abriu a eliminatória com esse gol. Senão o Impressionante. Benfica à partida Ele tinha eliminou, passado. eu acho que ele eliminou o Benfica com esse gol, porque mudou logo a atitude do Benfica a ir ao Alvalade. Se tu ganhas em casa, estava 2-0, né? Sim. Se tu ganhas na Luz 2-0, o Sporting estava a jogar mal. Vais totalmente com Tinhas o Diaby uma como tática extremo. totalmente diferente em Alvalade e o próprio Sporting jogava muito mais desmotivado com aquele gol ainda por cima do meio campo. Eu também jogava se tivesse o Diaby. É sim, Bruno pois, Fernandes, isto não é por fácil ser de Sporting. Vocês falam no assunto, eu conheço desde de pequeno, de infância, porque eu andava na escola com o irmão dele. E por acaso é engraçado vocês tocarem nesse assunto, porque ele, quando era pequeno, ele jogava no Pasteleiro, ou ele jogava assim em clubes de pequena Sim, dimensão. aqueles- E nós andávamos lá a brincar na rua, pá, o irmão dele, excelente jogador, rápido, pá, e eu também tinha talento, já jogava no Porto, na formação. E o miúdo andava lá com a bola debaixo do braço e ninguém dava nada por ele, estás a ver? É um miúdo que andava ali só a brincar, olha, anda aí brincar connosco. E ele começa a fazer carreira, pasteleiras, Boa Vista, pasteleira, Sim. por baixo, sempre por baixo, até que ele vai para a Itália, para Novara. Que foi aquela história Ainda na que ele não tinha formação, dinheiro lá. ainda na formação, não Andou com tinha 50 dinheiro para euros nada, durante assim, 2 anos. porque ele vai com formação. Sim, É engraçado ver um jogador que faz uma formação de baixo nível, em clubes pequeninos, chegar a um patamar tão grande como o Manchester United, Sporting e o que ele fez de seleção portuguesa. Ou seja, ali, naquele ano de formação, devia haver centenas de jogadores do Porto, Boa Vista, melhores que ele, Benfica, Sporting, que não conseguiram atingir um patamar como patamar. ele atingiu. Então ele sai da Sampdoria muito- para o Sporting, não foi? Udinese, Sampdoria. Sampdoria, Udinese. Udinese. Os adeptos Novara, do Udinese Sampdoria, ficaram completamente doidos. Porque ele- eles, como é que ele saiu? Ou seja, o Bruno Mas Fernandes ele já existe sai por 10 milhões. por causa acho. Oito do, jogos, sim, por aí, sim. por causa do Sim. irmão e do André, que o convidaram para jogar quando ele ia na rua, ele vai lá jogar connosco. Se não é só porque é que se não fossem vocês, ele se calhar não jogava hoje. Não, é engraçado. Ele só passava lá com a bola. Não, Mas mas eu nem olha- quero jogar, meu. Eu não gosto de. Mas é engraçado porque imagina, o Bruno Fernandes pode dizer, olha, este gajo e eu que estou no Leixões, eu era o melhor jogador dali. Vês? E ele olha para mim, um gajo que está no Manchester United, dizer, fosse na formação este gajo, pá, era lixado lá na escola. Mas não é incrível como... mas é eu uma acho- subida, eu é acho- uma Agora, grande agora subida sou eu do que olho Bruno. para ele, agora sou eu que olho para ele e bato palmas. Sei, eu acho essas coisas, essas histórias incríveis, porque a verdade é que quando estás na formação com aqueles sonhos de querer ser jogador da bola, e depois é incrível como em alguns escalões tu tens jogadores que tu dizes assim, se calhar este não vai dar, ou vai- e depois de um momento para o Não, outro não dá, tem ali não dá para prever. tem ali uma explosão Eu social. acho que é isso. E mesmo as próprias decisões, e tu vês o Félix no Benfica tinha muito talento. Eu a vê-lo ao vivo, notava se que era um miúdo com muito talento. Ele jogava e fintava sem olhar para a bola. Ele sabia que a bola estava ali. Uma decisão, o Atlético não se adapta ao estilo dele, estragou logo parte do processo. E acho que podes até puxar a conversa atrás. Se bem que era difícil o Benfica rejeitar a proposta. Ao que o André disse da questão
da ligação dos jogadores ao treinador. Eu acho que desde o início o João Félix e o Simeone bateram de frente. Sim. Aquilo, se não é o treinador a pedir os É um jogadores. erro, não era o estilo de jogo dele. Nada, Sim, isso não se adaptava. Isso Não fazia primeiro. sentido nenhum. Isso Não foi logo fazia. a primeira coisa. E depois houve ali algo que lá está, não resultou. E depois foi como foi. E vamos voltar ao que tu estavas a dizer do Ruben Amorim. O Atlético de Madrid é uma equipa de jogadores à Ruben Amorim. Jogadores que não eram nada demais, mas que trabalhavam defensivamente, corriam, matavam-se. Não, tu tens Mas treinador. é essa a questão, porque tu estavas aqui a dizer que aquilo logo no início não deu certo. Eu acho que antes dele chegar ao Já não Atlético, ia dar certo. vestir Já a não camisola, estava. já não ia dar certo. É porque isso. E a pressão, estás o a miúdo sai com metê-lo 126 estás a milhões metê-lo na num cabeça. clube cujo ADN não tem nada a ver com aquilo ele, que é claro. o João como jogador. Depois tu olhas para o treinador do Atlético. Aliás, eu até vou mais longe, que é, eu nem sequer consigo perceber muito bem como é que a coisa se fez. Porque o próprio Atlético, quer dizer, o João Félix nunca seria aquele jogador que para o Atlético faria assim tanto sentido quanto isso. Muito menos naquele momento. Não, é verdade. E ainda assim é preciso dizer que o João, quando lá chegou, eles foram campeões. O Atlético de Madrid, na primeira temporada do João Félix, foram campeões. Porque às vezes a malta também esquece um bocadinho isso. E o João, nesse ano, até fez uma excelente temporada. Mas eu concordo, em termos de decisões, acho que faz muita diferença. Por exemplo, a malta fala, por exemplo, no Félix. Eu acho que houve uma transferência que acho que ainda se calhar limitou mais do ponto de vista de carreira. O caso do Renato Sanches. Saís com 18 anos para o Bayern de Munique, É difícil. Sim. não vai jogar. Mas eu acho que ele não se adaptou bem à Alemanha, porque ele está numa posição que é mais. O Félix não é um jogador de referência da frente com bola no pé, para uma tática com muita bola no pé. Sim, mas o Atlético não joga assim, fecha-se, contra-ataque para a frente. E o Renato Sanches também vai para um Bayern na altura do Javi Martínez e do Carlo Ancelotti, era o treinador. Sim, era o Portanto, Vidal, o Javi O Martínez. Ancelotti não é um treinador que olhe para ti. Ele vai-te lançar em alguma altura, mas vais ter que aguardar e fazer e andar. O Enzo também sai do Benfica. O Enzo? Quem é o Enzo Enzo? Fernandes. Enzo Fernandes. Quem é o Je ne Enzo? sais- je ne sais- je ne sais pas. A decisão vai para um Chelsea em que o Chelsea tem 20 jogadores, 19 são médios. Não tem avançados. Os defesas são... E tem 15 extremos. Sou tem como que eu, ir Nós extremos. estamos aqui com o Joffrey, que eu acho que o Chelsea Joga tem um FM. save no FM, faz Cheio de sentido dinheiro. aquilo que eles fazem. Exatamente. Aquilo é surreal. Não... Faz, mas continuam sem ter um avançado. O próprio E empréstimo de adaptou João um pouco. Félix foi igual. Sim, tá bem, mas este Chelsea, a quantidade de dinheiro que eles gastam tudo e aquilo não... Eles gastam contratam- dinheiro eu e acho que eles continuam com contratam mal. problemas. Muito mal. Contratam mal. Muito mal. Eu acho que eles são o oposto do Amorim. O Amorim não precisa. Não, tá bom. O Chelsea não. Precisas de um médico, compra Toma. 3. Que é para não pedir nada para pelo menos 2 semanas. Estás não a falar no peças. FM, mas o treinador do Chelsea está a fazer. É o que se faz no FM, contratar os Wonder Kids. Quando sai um FM, tens uma lista, olha, estes 20 do mundo vão evoluir Tem 5 imenso. estrelinhas E no- o Chelsea chega ali, ora bem, este. Porque o Chelsea fartou-se de ir buscar jogadores ao Rennes, ao Lille, que são miúdos de 18, 19 anos, e vais metê-los no contexto de Isso Chelsea. é um projeto a longo prazo que nós ainda não O atingimos. próprio Real Madrid Já mudaram não estava de treinador habituado a 3 vezes. fazer isto. Tu vês que o Real Madrid antigamente tinha tanto dinheiro, comprava o jogador feito. Sim, agora Vai com buscar a os estrela, agora vai buscar Foi a buscar o estrela, Vini, mas foi buscar o nova. Rodrigo, Tem o Rodrigo, o Endrick Vinícius, do ninguém vê. Palmeiras. O Real Também. está há 2 anos a jogar com as referências atacantes, que é o Rodrigo e o Vinícius, que ninguém acreditaria. Os miúdos juntos, acho que nenhum deles tem 21 anos. Mas mesmo Se assim, calhar o Vinícius já deve ter. o Florentino gosta de sempre de contratar de X tempo uma truta. E a truta que ele quer é um Mbappé. Sim, e vai. Mas o Real Madrid é diferente, porque repara, o Real Madrid já tem muito miúdo jovem e com uma qualidade incrível, e agora se forem buscar um Mbappé ainda é mesmo completar por... É fazer a junção dos melhores mundos. Acabou, a partir daí acabou. Olha, o Courtois, falaste no Courtois, já voltou a treinar sem limitações. Olha, temos uma inside info a dizer que o Hendrick vai ser emprestado por causa do Mbappé. Mas é normal, o Mbappé se Mas o Hendrick entrar também- é o... Mas o Hendrick também tem 17 anos. Não, o espaço o estádio é muito Ele só- grande. ele só chega. Eu acho que o miúdo tem que jogar, coitado. Ele também é novo, pode ser Ele tem emprestado 1 ou 2 17 anitos. ou 18. Ele só vem agora no verão por causa da idade. Por Mas causa o Real dos Madrid regulamentos da agora Espanha. aposta muito nos miúdos, porque antigamente, mesmo no passado recente, como tratavam, emprestavam logo. Por Ah, exemplo, como é que se chama aquele, o Loirinho? Não era o Lilovic, que esse era o do... Isso era o Barcelona. Esse era o do Barcelona. Depois eles contra... O do Arsenal. O Odegaard, O Odegaard, disse. por Foi exemplo. logo. O Clube, foi do O Real próprio, Madrid. o clube, é isso, eles vão, mas emprestam logo. Mas O depois Brahim acabam por Dias. esquecer deles. Sim. Para jogar FM, tu esqueces, chegas à segunda temporada já não sabes quem é que tens emprestado. Mesmo O Fran o caso do Garcia, Odegaard, lateral Vai tudo. eu sigo bastante porque sigo o Arsenal. E o caso do Odegaard, às o vezes as Arsenal. pessoas dizem Tu adoras o Arsenal, que é Ele que se adora o passa? Arsenal, eu sou Passa-se adoro o alguma coisa Até veio com uma camisola do Arsenal. Não, eu quero dizer aqui que esta camisola eu não gosto assim tanto da Fiorentina, por acaso, mas era a única retro que tinha lá em casa e tem o nome do Rui Costa atrás. E tem uma boa Portanto, ligação ao eu trouxe- Eu adoro a trouxe ligação.
Fiorentina, Sporting e Rui Costa nas costas. E com Tá o Eusébio incrível. em cima. Acho que E com o Eusébio está extraordinário. Mas como eu estava a dizer, mesmo o Odegaard, há muito pessoal que hoje olha para o Odegaard e diz assim: como é que o Real Madrid acabou por não o aproveitar? O Odegaard, se tivesse ficado no Real Madrid, Se calhar não era o que era hoje. não é nada, nunca seria aquilo que é hoje, Sim, porque concordo. ele precisou daquele contexto competitivo no Arsenal para chegar lá. E no O Real próprio, Madrid o próprio tu não vais ter esse clube, espaço. o próprio clube, se estivesse ainda fechado no Real Madrid, Não era metade do não era jogo. nenhuma referência. Não é uma referência mundial, mas não era a É da referência Real que é na Sociedade, equipa pelo que é. Sim, mas é muito mais importante eles É irem isso. jogar do que estarem no Real Madrid. Sim. Isto Olha, é, eu também não me importava muito estar lá. certo? Epá, eu com a minha carreira futebolística, foram 2 anos ficar na lá. universidade, adoraria ser suplente do Real Madrid. Imagina, olha, agora precisamos de um guarda-redes, vai lá. Eu Lateral vou lá, precisam esquerdo. que quiserem até. Já agora, tu se tivesses que, ou seja, tendo em conta um bocadinho aquilo que fizeste no futebol, se tivesses que ter feito algo que tu não fizeste e que gostavas mesmo, se calhar assim um clube, um estádio onde gostasses de ter jogado, qual é que era assim tipo o sonho que se calhar... Ir jogar contra ou jogar... Não, jogares lá, por exemplo, um sonho que se calhar tu gostasses de ter concretizado e não concretizaste no futebol. Se existe assim algum clube especial, algum estádio onde gostasses de ter jogado. Gostava, quando era pequeno, adorava o Arsenal. Foi naquela... Sério? Pronto. É, pá. Não, Bem, eu acho que a malta do Porto vai vai começar a denunciar isto. Quando houver Champions. Sei, era algo diferente, aquelas equipas do Arsenal, aquele estádio... As Highbury. bancadas assim, Highbury. O baixinhas, antigo. o patrocínio, o O2, O aquele... relógio. Aliás, Era alguma coisa... Era o futebol. Era quando a Inglaterra tinha aqueles relógio pesos está no- pesados, Aquelas aqueles mega- jogadores Sim, sim, sim. agressivos. Quando tens o Highbury ataque com o Bergkamp e com era o Henry. o estádio era conhecido como o Home of Football, era a casa do futebol na altura. É, O Arsenal aquele- tinha equipas. Patrick Vieira, Roberto Pires. Manuel Petit. Tinha o Bergkamp, quer dizer, o Bergkamp é um jogador, por exemplo, Esse era o extremo. O Bergkamp de era... hoje em dia é daqueles Era, que é era mais underrated, extraordinário. na minha fazia opinião. tudo malta bem. A cena é que ele fazia tudo bem. O Sol Era ataque. Campbell na defesa. Não, o Arsenal David tinha equipas Seaman. extraordinárias. Aquelas Guarda-redes. equipas... O Lehmann depois, outro guarda-redes alemão. Sim, sim. E a filha dele agora joga lá, não é? Não é? Acho que é no Arsenal. Não, Ou no no West Ham? Arsenal, não. West Ham? É o Lehmann, é uma das mais famosas. Acho que Uma das jogadoras mais Sim, famosas É ali. espetacular rever esses vídeos quando eles entravam em campo. O Manchester muito United, Arsenal, Arsenal. por exemplo. Na Só o visita, túnel. Eles eram assustadores naquela altura. Eles em Old Trafford, quando a pessoa faz a visita tipo guiada ao estádio, eles simulam a entrada no relevado, metem o pessoal um ao lado do outro. Claro que não está lá o cantonado a pontapés a ninguém, nem o Roy Keane a dar um chapéu nas cabeças. Mas é bem fixe ver o barulho daquele tempo. É diferente. Não, mas Não acham? Epá, eu acho É, que ao tem uma futebol relação quando tinhas demasiado grande. Eu acho com que esse isso é tempo. muito derivado aos nossos tempos de infância. Ou seja, a nossa geração é esse é tempo isso, que são viveu. essas. São as imagens. Só lá nós como mas se o calhar o meu tempo- pai ele vai falar do Pois, vai jogadores do falhar de tempo dele. outros, dos anos O futebol no 60, meu dos tempo é que era a 70. sério. Tu tens uma entrevista do Gary Neville, que tinha um irmão que jogava futebol também, que era o Phil Phil Neville. Neville. Que é Ele treinador. a falar, quando houve um Everton Man United, que eram os capitães, um ao lado do outro, são irmãos, nem um olhar Não, a não dizer se então fala, estás não se bom. fala. Aquilo era quando ali Mas era. isso são Irmão, coisas, isso são coisas Há um vídeo mítico do isso são Neville coisas que nem se cumprimenta o perderam no Schmeichel. futebol. Sim. Quando o Schmeichel Perdeu-se. faz Os jogadores já quando são muda de muito equipa. mais intimistas. Sim, sim. Já Nessa altura, tipo, dentro de campo, esquece, não falamos num... Deve-se ainda assim quando vem Olha, o túnel do Benfica Sporting. Não, Não, espera que eles estejam ali a olhar uns para os outros, dizendo vou-te partir uma perna a seguir. Não, olha que muitos deles... Aqui eu acho que não, olha, eles E conhecem. converso e falo. Eles conhecem. Não, Eles estão nos conversa, churrascos também juntos. faz falam. algum sentido. São porque colegas de seleção. Ainda por cima agora existe seleção, Instagram, dá jogaram para vê-los juntos, a por jantar exemplo. juntos. Não sei. Sim, mas mesmo antigamente, Aliás. mesmo sendo colegas de seleção ou de Não havia amigos, tanto- não havia essa intimidade, pelo menos ali. Ali eles matavam-se. Olha, Sim, estão sim. aqui a dizer no chat que... Olha, era este, olha estão- este. Este é Estão muito aqui a bom. dizer... Olha, é esse Aqui, mesmo olha, era esse que eu estava a dizer, que ele começa, é com o Patrick E tu, Vieira, vês, né? e tu vês só pela respiração dele que ele está É, ele super já está- nervoso, já- está ele mesmo... está- E os gols atrás... já está ali. Não é encenado isto não é Não, só não, ele para fica- meter não, medo, era isto é, mesmo. ele estava E a mesmo passado. Thierry Henry. Pá, meu este Deus. equipamento do Arsenal, imagina, Pires. faz parte do crescimento do clube. Esquece. Não, isto, Sim, esta um equipa, bem. esta equipa era Para o incrível. Emirates, Esta equipa era mas o incrível. Highbury era Foi a muito- única equipa inglesa a ser campeã invicta. É sim, Tem o são único a ter o invencíveis. troféu. É de ouro, é tudo bem. É, É, ouro. a dor. É o único que tem esse troféu. Mas o que número eles de jogam empates McGill? daquele ano é... Eu acho que eles têm 11 empates. Houve jogos que eles tipo, nem vou arriscar a ganhar só para não perdermos nenhum. Vamos Era manter diferente isto. também o futebol naquela altura. 99-2000. Esta é uma Esse é no ano camisola, esta é uma camisola do Arsenal com a Dreamcast na A Dreamcast, no patrocínio. não. O David que também torna a Beckham. Aí camisola era muito- binóculo. Binóculo. Ao contrário. Bem, eu Aí, aqui pá. tinha 8 anos, está bom. Eu tinha... Aí, Thierry Henry. Querem ver a equipa? Está aí. Olha aí. Ei, equipa Pá, isso faz do- lembrar o Pro Evolution, quando nós ligávamos e Silvinho. aquilo... Aquele Patrick Leon, Vieira. o Leon Bargueira absurdo também. Olha, Ah, falando em Arsenal. Eu não sei. Diz lá, o que é que se faz com o Arsenal? Não, e vai de encontro com o André disse há bocado.
uma conversa, isto vem daqueles programas que o Thierry agora está de falar de futebol, uma conversa que ele teve com, e ajudem, como é que chamava o treinador do Arsenal, teve lá para aí 20 anos? Wenger? O Arsène Wenger. Okay. De uma conversa que ele teve com o Thierry Henry, que ele às vezes reclamava muito, que o Youngman não lhe passava a bola, ou que não cruzava, ou que o Roberto Pires não metia a bola assim, o assado, e o Arsène Wenger disse-lhe, tens que olhar para o que eles sabem fazer e tentar-te adaptar ao que eles se realmente sabem fazer e encaixar nisso. E ele fala, bem, o Ljungberg eu não posso pôr no lado esquerdo dele, senão ele não me vai ver. Tenho que posicionar de tal maneira que ele saiba que eu estou aqui. O Bergkamp é um jogador que eu tenho que me aproximar para fazer 1-2. Ou seja, ele saber se adaptar aos colegas que têm à volta para tirar o máximo deles e o máximo dele. Isso parecendo que não, vai um bocado em conta que estamos a falar um bocado de como as equipas funcionam. Acho que é isto que estavas a falar. Exatamente. E isso é muito importante. Sim, adaptar à própria equipa. Claro, não é só quando uma equipa adaptar... não tem esse conhecimento, quando nós começamos uma época nova e não há conhecimento, eu não sei como é que tu te movimentas, eu não sei onde é que tu gostas de receber a bola, faz toda a diferença. Porque quando nos começamos a conhecer é tudo muito mais fácil. Jogas de olhos fechados. Claro, porque eu sei que tu, quando eu fizer um tipo de movimento, tu vais baixar ou vais fazer um movimento contrário. Eu sei onde dar a bola, eu sei com que pé que tu gostas mais de receber, eu sei... São tudo pormenores que nós vamos ganhando com o hábito de jogar uns com os outros. Como é que foi a tua adaptação na Grécia? Foi fácil? Foi fácil. Pois visto que é um sítio diferente. Sim, mas foi fácil. Quando eu cheguei lá já tinha um português, era o Hélder Barbosa. O Hélder acabou agora a carreira há pouco tempo. Eu fiz uma rapariga que adorava esse homem, Jesus. Qual é que acho que Doutor é? Braga. Eu conheço algumas. Mas agora vamos aqui... Já se calhar... Não, ele era... Qual é que achas que era a parte... Não, o Hélder é um gajo metrosexual, um gajo bonito. Tu não estás bem a ver? Ele jogava no Braga. era sex symbol. Sim, um sex symbol. Era. A malta toda ficava na primeira fila, aquilo, olhavam pela Barbosa, meu Deus. Aliás, ele é um jogador da formação do Porto, já Braga na formação Capital ele era um jogador adorado. E pronto, eu quando cheguei ele já estava lá e ele é um gajo impecável, mesmo brincalhão, está sempre a brincar com toda a gente, então meteu-me logo à vontade. Mas tu quando chegas à Grécia, tu nunca tinhas tido nenhuma experiência posterior. Fora de Portugal, tu foste com a tua família, chegas lá. Fui com a minha mulher, na altura. As expectativas foram logo de encontrar aquilo que estavas à espera? Muito mais. Expectativas. Do ponto de vista de grandeza? De grandeza, claro. Eu não esperava que o clube fosse tão grande e que a realidade fosse assim tão grande. Imagina. Eu não esperava que os adeptos, quando tu chegas ao aeroporto, eu saí de um clube modesto de Moreirense. Fiz uma época no Moreirense na Primeira Liga, subimos divisão segunda para a Primeira, faço uma época no Moreirense e assino em final de contrato. E quando eu chego lá, logo no aeroporto tínhamos só jornalistas, eram 20 ou 30, percebes? Era uma realidade que eu não estava habituado. O que é isto? Só logo a tirar fotos. Onde é que eu vim? Eu afinal sou um jogador de caraças. Não sabia, quer dizer. E vinha outro, vinha o SA. Engraçado, nesse ano, quando eu chego o SA também. O SA? O Panathinaikos, o SA. O que teve no Chelsea. Opa, eles têm muito isso. E no Real Madrid? Eles tanto contratam jogadores que esperam realmente trazer algo no futuro, como também contratam estrelas em queda porque querem trazer também aquela confiança dos adeptos e aquele brilhantismo. Então eles iam buscar SA. Olha, eu tive... o AEK nunca fazia muito isso porque não tinha tanto poder económico naquela altura, agora já começa a ter, mas tinha Cambiasso no Olympiacos, tinha o SA no Panathinaikos, tinha Berbatov no PAOK, jogador que jogou no Manchester United. E do ponto de vista de, sei lá, de serem adeptos fervorosos, eu acho que lá são muito mais fervorosos, mas a diferença é mesmo chocante. Do ponto de vista de fervor, principalmente nos jogos grandes. Sim. Mas sentes mesmo aquela nos jogos grandes, que nos derbys, para tu veres um bocado como é que isso é tão... só é permitido adeptos da equipa da casa. Não pode ter casa e rivais, porque se tiver não há jogo. Eles matam-se. Por isso só podes ter... É um bom resumo, só tens 30 mil adeptos que levam ao teu estádio. São 30 Ou seja, mil é aquilo que se pinta para o que se mostra fora da Grécia para os adeptos, aquela festa, tal como se vê nos pavilhões e tudo. Eles lá fazem coisas que se tu vires aqui em Portugal dizes assim, estes gajos são malucos, meu. Como aconteceu na Academia do Sporting, eles lá, a volta e meia vão lá, não vão para bater, mas vão lá, ou isto muda, ou nós vimos aqui para a semana e isto muda. Isto vai mudar mesmo. E pronto, e muda. Aquilo era normal lá. E eles, lembro-me no ano que nós fomos à Liga dos Campeões, foi em 2019, nós temos Ajax, o Super Ajax, Benfica e Bayern Munique. Eles combinavam, os gajos do Ajax também eram malucos, eles combinavam andar a batatada, reuniões. Específicos. Olha, amanhã em tal hora aparecemos lá. E depois o que é que eles fazem? O Ajax
aliava-se aos adeptos do Panathinaikos, Que era E os... um que é para que era para também bater nos do AEK. Então eles juntam-se Então eles andam- todos à batata. É um pré-jogo, ele fica a beber cerveja. Eles, pronto, eles jogam- E esse já é aquele ponto do futebol que... Eles devem ter uma tabela também de pontos, não é? Não, eles têm, eles têm. Primeiro lugar, já é vai, passar para o campo da loucura. Eu acho que sim, eu não consigo ter aquela cena, é o que vocês estão a dizer, tipo, marcares com alguém, olha, vamos Eu acho que aí dar é à pancada. literalmente, Isso eu acho que aí aconteceu. o clube é literalmente a tua vida. E a cena Eu é, acho que eles é aquilo só. e por Não- exemplo, mas o clube numa há mais cena nada. dessas, ganha É quem? isso, Quem não- bater mais nos outros? Quem... Vão 100. Quem o Eu acho sobrar que mais é isso. deve ser por aí. Eu acho que os que começarem a Mas é fugir, tipo, perdem. Tu estás a perguntar-nos como sou eu, João Frica, estás aqui a marcar tareias com toda a gente. Olha, Está bem, mas repara, mas eu Ele, só olha, quero- ele eu estava só a quero jogar, tentar nós os dois, perceber- ele eu só estava quero no tentar FM, então perceber nas a relotes, lógica. ou seja, nenhum de nós sabe isso. Está bem, mas Fogo. Se calhar há uma contagem no fim. não, Temos é cara de que ultra. pelo menos só a questão, pode. mas depois torna-se uma coisa individual ou uma coisa de equipa, do género, olha, Não, vamos gajos, é de equipa, é todos comigo. olha, vão por exemplo, o AEK, Ajax, vão os adeptos bater uns nos outros, chegas ao fim, opa, os do AEK bateram mais nos do Ajax, depois chegam ao fim todos e dizem, ganhamos, é isso? É os que o AEK sobram. ganhou? Deve ser depois. Imagina, vão 100 de Eu cada acho que lado. até aparecer Eu acho- alguém começam a fugir um para cada Eu lado. acho Há que também sempre um ou outro a deve cair. contar. Nos jogos europeus havia adeptos rivais. Ou seja, os do Ajax depois estavam no estádio. Eu acho que deve ser o embaraço depois. Tipo, vocês É estão isso, aí, é mas isso. apanharam Eles na fazem cara. Eu acho que é fazeres fugir o outro. Olha, e nesse Não jogo, é tanto de mandar só chover, é fazeres fugir. Se eu foges de ti, ok, ele tem medo de mim. pronto. nesse jogo com o Ajax em casa, o estádio do AEK jogavam no estádio Olímpico, Da ou Arena, seja, nós da não Atena. tínhamos, porque o nosso estava em construção, teve muitos anos sem ter estádio, e aquilo tem um fosso, tipo o Alvalade. Nesse jogo eu não estava a jogar, não sei se estava lesionado, não sei porquê. Só dar um Estava na bancada, e de repente tu vês os gajos do Ajax num canto, Aceito firinho. e a mandar coisas, tipo assim, fazer para tipo- nada, tudo, e não está ali ninguém à frente deles, eles estavam como se a lutar. E nós, mas o que é que se está a passar? O que é que os gajos do AEK fizeram? Eles saíram de uma ponta do estádio, passaram pelo fosso e estavam à frente dos adeptos do Ajax. Isto num jogo da Liga dos Campeões é impensável. Certo? Os adeptos fazem isso, o clube vai levar uma multa gigante. Chegaste a jogar no E estádio eles, do Panathinaikos. e eles, Antigo. eles estavam a mandar, olha, no jogo. Olha, estou nas. O Oliveira, imagina que Mas isto é estou fora do nas estádio. lotes. Isto é fora do estádio. Então, qual é o objetivo? É isto. Opa, E eles dentro do estádio mandam estas tochas e tudo. Há lá uma imagem que eles mandam as tochas contra os vidros, rebentam. sei, opa. Isto é outro nível. É completa loucura e tiveste isto recentemente, por acaso não foi com gregos. Foi quando o Vitória jogou o ano passado, ou há 2 anos, foi com quê? 4 jogos split, não foi? Com a Para a Conference League. sim. Eles vieram no dia anterior E os para a croatas cidade de também são Guimarães. Eles vivem São muito duros. aquilo. Eles o Para a conseguiram. Sérvia, Croácia. Também Grécia, houve a tal são- história, também juntaram-se Polónia. supostamente com alguns adeptos do Braga, porque como era com o Vitória, foram para a cidade de Guimarães, aterrorizaram a cidade inteira no dia anterior do jogo, não foi no O dia do Legia, jogo. Os Legia, quando foi ao Alvalade, tanto na Champions como na Liga Europa antes, aquelas, acho que até foi, não, Sim. se calhar já não foi no do ano do Sapinto, se calhar foi a seguir. Aí eles vêm em grupo, mesmo que não entrem todos, já pelo menos Eu estou aqui a um tentar- grande número deles cá Epá, fora. a minha imaginação é tão má que eu estou. Eu acho que tu estás a imaginar, eu acho que tu estás a imaginar um cenário Eu acho que tu não muito- vais entender, tu não vais entender esta piada porque é mais uma coisa do nosso meio. Mas, por exemplo, eu estou a tentar entender como é que, por exemplo, o Diogo Esteves faria conteúdo na Grécia. Não faria. Não, se, E ele vestir a camisola mas é do muito fácil Panathinaikos ao perguntar. sábado e do AEK ao domingo. André, o que é que Não, acontece? André, imagina que há um É youtuber, impensável. na Grécia, aqui em Portugal, vai a vários jogos, a vários estádios e quando vai a X estádio veste a camisola desse clube. Não pode. O que é que acontece na Grécia? Um gajo vai ver o AEK e no dia a seguir está no YouTube com Não um pode, não Panathinaikos. pode. Eles Não pode. invadiam aqui o podcast e batiam-lhe em direito. Era Não isso. pode, não pode, eles não admitem isso. Ó Esteves, estás a ver o que nós estamos a tentar dizer? Eu Para tenho, com eu isso. tenho em memória. O Panathinaikos tem um estádio mais antigo, que é mais Sim, fechado. sim. E depois eu tenho em memória um evento Não, qualquer. fica assim numa avenida, tipo na avenida principal de Atenas, Como aquilo sim, fechado. como assim. jogo qualquer do Panathinaikos. Também era assim um derby qualquer. O jogo nem sequer começou, porque eles têm Ui. tipo as redes. Eles não abriram um buraco na rede, eles mandaram a Foi o rede jogo- toda abaixo e invadiram o campo inteiro. Esse jogo é o Vítor Pereira, É esse Sim. mesmo que, olha, treinador. aquilo que eu estava a tentar lembrar, ele era que ele treinador vai do falar com a... Olympiacos e ele ia reconhecer o campo. Tinha É essa mania Sim. de ir ao campo e andar lá pelas balizas e tudo. Só que vai à baliza onde estão os adeptos do- fanáticos. E ele começa a dizer, eu não E tenho eles- medo de vocês. Pois, eles começam a mandar bocas e ele, não sei qual é a resposta dele. Eu acho que era aquilo, eu não E tenho medo de eles vocês. eu tô- rasgaram a Rasgaram rede. aquilo tudo, mas não entrou um ou dois. Aquilo, Não, entraram Eles têm todos. que fugir. E depois, olha, e passeios do estádio nesses jogos? Não consegues. Tens de ficar tipo 2 2 horas horas lá dentro. fechado do estádio à espera até para ir eles de- irem. E nunca aconteceu, por exemplo, ou não acontecem lá situações onde, por exemplo, os jogadores ao sair à rua
às vezes os adeptos abordar, porque com esse fanatismo, se calhar... Imagina por causa do mau jogo e falhaste aquele Não, penalti. se calhar no teu próprio clube não, mas por exemplo, tens um Porto Benfica e há um jogador que vai provocar a claque. Aí cuidado, porque se Não sais saís à à rua. rua, imagina, Olympiacos, AEK e Panathinaikos são os 3 de Atenas. Tu vives em Atenas, se provocares os adeptos adversários, cuidado, porque pá, nunca sabes, podes levar um estaladão no meio da rua e E nem sabes não naquele sabes onde é gesto. que vai. Pois, Atenção que na Grécia... é muito pesado. Tu deves-te lembrar, vocês todos devem-se lembrar. O presidente do Foi- É o PAOK Manio eu tava, é o eu do tava. Olympiacos. que armado. Não, Paulo. Do PAOK, isso mesmo, Foi que do entrou PAOK. com a... Estava nesse. Estava armado em campo. Estavas no jogo? Não estava armado em campo a fazer de palhaço, estava armado Não, literalmente. entrou num com a- jogo onde um presidente tinha uma pistola... Sim. Pronto, É pá, isso é outro. Foi perguntar ao nível. VAR. É, Pá, é, o jogo era decisivo para o campeonato, porque eram das últimas jornadas, últimas 6, 7 jornadas, e nós, o AEK ia à frente com 5 pontos, e nós íamos jogar num domingo, ou seja, no sábado tínhamos mais 5 pontos, e o jogo era à porta fechada, por motivos de adeptos e Certo. tudo, ou problemas que já tinham tido. O AEK, este jogo, o PAOK tinha sido retirado 2 pontos. Nesse sábado, Loucura. sai uma decisão de tribunal que o jogo amanhã, afinal, vai ser à porta aberta. Certo? Eles podem e- meter os adeptos e recuperam 2 pontos. Ou seja, nós Passaste de ter 5 uma vantagem de 5 para 3. Ou seja, se nós perdemos amanhã, pá, eles vão para a frente. Ou seja, aquilo Vieirinha. foi Ai, ali uma Vieirinha, confusão. Lá está. Eu e o Vieirinha éramos os capitães deste AEK e PAOK. E depois há um golo. Nós estávamos a controlar o jogo, 0-0 aos 80. Isto Isto aqui já está Ali nos já foi 90. aos Já está 90. nos 90. Mas acho que foi aos 80 e pouco que eles marcam. Eles marcam um golo, só que o Maurício, um jogador que estava no Portimonense o ano passado, no meio campo, Sim. ele vai a passar à frente do guarda-redes. Há um cabeceamento e ele vai a passar à frente, não, ao lado. Só que se houver interferência com o guarda-redes, Certo. ou até ele tentar jogar a bola, é fora de jogo. Certo. Eu Já há posicional. vários casos desses. Ok. E ele tenta jogar de calcanhar, mas não acerta na bola. Mas influencia. E o árbitro dá golo e o fiscal de linha, Anula. ele não anula, ele chama-o e diz: olha, há um jogador fora de jogo, ele tem interferência no lance, é fora de jogo. E o árbitro, houve muita polémica depois disso, ou seja, temos uma história gigantesca para contar. O árbitro depois contou várias vezes esse episódio e o árbitro diz: então é fora de jogo. E o fiscal de linha vira-se para ele e diz: e como é que nós vamos sair daqui? E ele: não, se foi isso, é fora de jogo. Os jogadores aproximam-se para tentar fazer aquele forcing, para perceber Sim. o que é que está a passar ali. E o árbitro, pronto, passado uns 5 minutos, fora de jogo, e entretanto já está o presidente que desceu, Cá, e já à está espera cá em do baixo tipo, a olha, ver então o é que assim é ou que não? está a passar. Vai Não é, ser há gol. jogo, não há gol, não. E quando o árbitro diz fora de jogo, os jogadores do palco que estão ali perto dizem: olha, marcou fora de jogo. E ele: é. Então, equipa toda fora de campo. E começa a entrar e a fazer um movimento como que Sim, se tivesse armado. está armado. Eu tenho aqui qualquer coisa. Está aí, olha. Sim, ele estava armado. E o Ele segurança, estava sempre a tirar de lado. e o segurança vai atrás a tentar tapá-lo, ou seja, Sim, a protegê-lo, tapar-lhe tipo, o- cuidado, porque Tanto no vídeo que eu mostrei há bocado, há Ele duas manda a vezes, equipa sair de campo. ele vai a fazer assim, o outro tira-lhe o braço. E os jogadores, o próprio Vieirinha diz: pá, tem calma, não vamos sair, porque se sairmos é que vamos ser mesmo punidos. É isso. Sim. Nós saímos de campo, mas isto ainda há vários episódios. Nós saímos de campo todos, até porque os adeptos começam a tentar entrar em campo, os árbitros saem todos por causa da ameaça e por causa Certo. disto tudo. Saímos todos de campo, ficamos fechados no balneário durante, sei lá, meia hora. Depois somos chamados os capitães, eu e o Vieirinha, para ir à sala do árbitro conversar. E nós dizemos o que é que achamos, o que é que vimos, a confusão toda. E o árbitro diz, passado meia hora, ou seja, ele marca fora de jogo e ele diz assim: não, afinal não é fora de jogo, porque estava cheio de medo, não é? Não é fora de jogo, vamos sair com 1-0 para o palco. E nós, 1-0 para o palco? Como assim? 1-0 para o palco, então nós já fomos, não é? Não temos hipótese. O AEK não aceitou a decisão, disse: não, nós estamos há meia hora no balneário, vamos sair para jogar. Agora, de repente estamos a sair Cancelado, o 0-0 jogo cancelado, agora façam o que quiserem na justiça. E ganhamos o jogo. Não empatamos 0-0, ainda ganhamos o jogo. Maravilha. Feito. Ainda foi melhor para nós. Se eu soubesse, tinha levado uma arma ao tempo a Vila do Conde. Fogo, pá. Ao menos ficava logo resolvido. Porquê que não fizemos isto há 2 É o dias? estado do Fogo, só me dizem isto no agora, ambiente meu. dos jogos fica com aquelas tochas todas. É isso, pá, fogo, só me todos. dizem isto agora. Mas é. Sim, mas o Palco. palco é que ele faz aquele círculo, não é? Sim, sim. Com o estádio Mas o mais- AEK também faz. No novo estádio, aliás, eu fui lá o ano passado no jogo do título. Eles já jogam. Eles sim, agora eles jogam foram no campeões novo, no no novo passado. estádio. Foram campeões. Jogaram na Liga Europa. Aquilo esquece, aquilo tu não consegues ver nada. Aquilo é fumo por todos os lados. É. Só que agora é proibido. Eles proibiram este ano as tochas e os.
Por causa daquelas dos foguetes. Okay. Porque eles lançam foguetes e os foguetes atravessam de um lado ao outro e se for preciso, vão contra alguém. Vão bater nas Tu pessoas. ficaste com carinho, muito carinho pelo clube. Muito. Ou seja, acompanhas... É o meu clube. É o teu clube. É o meu clube de coração, sim. E não é tanto porque eu não nasci em Portugal a ser do ICAP, é uma coisa impensável. Mas o carinho que eles me deram, as amizades que eu construí no clube, os presidentes, treinadores, os próprios jogadores que ainda jogam lá, fisioterapeutas, massagistas, todos, roupeiros, a relação que nós criamos foi tão forte que foi o clube que me deu tudo. Esquece, não há comparação. Os jogadores de futebol, eu sempre tive um bocadinho esta curiosidade. Os jogadores de futebol, quando passam pelos clubes e se sentirem que são muito bem tratados, que são acarinhados, isso acaba por, na maior parte de vocês, ficar convosco, certo? Tipo, esse sentimento pelos clubes. Então há aquele mito que se calhar não é assim tão mito que temos sempre aquela cena, há jogadores famosos que são de X clube, mas toda a gente discute no café. Não, ele quando era puto eu tenho a certeza que ele era do outro, mas ele faz a carreira toda no clube e acaba por... O Sérgio Conceição tem um vídeo há pouco tempo sobre isso, a dizer a que era questão do Sporting. Mas claro, tu és daquilo, do clube que as pessoas te dão. Ou seja, tu podes amar o Sporting, mas se tu amanhã fores trabalhar para o Benfica e te derem tudo aquilo, aquele carinho, aquele reconhecimento, marca-te. E também o progresso na carreira, se calhar depois, tudo. por exemplo, se calhar nasce ali se calhar um filho ou dois num momento em que tu estás naquele clube e estás a viver esses Eu passei momentos. por tudo lá. Eu cheguei, olha, o primeiro dia que eu entro na casa, eu arranjo lá um apartamento e nós tínhamos um amigável que era jogo de apresentação com o Sevilha. Eu entro para uma casa sem nada. Eu só consegui comprar um colchão, meti lá no chão, vou para o jogo, a minha namorada chega. Amor, não sei, olha, ficamos aqui, dormimos aqui num colchão. Depois é que fomos pondo as coisas na casa. E o primeiro jogo de apresentação, ou seja, eu saio do Moreirense, vou para a Grécia, o primeiro jogo de apresentação estou a jogar contra o Sevilha, o Sevilha campeão europeu. Sim. Ou seja, eu o que é isto, meu? Estádio com 50 mil pessoas na apresentação. E depois tu, cada vez que as coisas vão correndo melhor, que tu vais jogando e vais conseguindo demonstrar o teu trabalho, mais carinho tens, mais ênfase aquilo traz, mais amor tu tens pelo clube e mais o clube tem por ti. Ou seja, 7 anos. A minha filha nasceu na Grécia. Ou seja, eu comecei a viver com a minha namorada na Grécia. Foram episódios que me marcaram, e episódios bons e maus também. Ou seja, mas tudo coisas que te marcam, que a minha vida foi praticamente mais lá do que aqui. O que é que se calhar foi a cena se calhar mais negativa que lá tiveste? Acabaste de dizer agora que também tiveste algumas coisas más. Aconteceu assim alguma coisa que... Tive problemas pessoais, de infortúnios pessoais de familiares, mas isso claro que me marcou muito, mas não tem nada a ver com o clube, tem a ver com a minha vida lá, e que chegou um momento que nós precisávamos um bocado do ambiente familiar daqui, porque já não estávamos bem como tínhamos estado antes. Mas de clube mesmo tive episódios tristes, mas compreensíveis. Eu tive em 2019, quando nós estávamos a jogar a Champions League, eu estava em final de contrato, um bocadinho do que se passa agora com o Rafa, só que eles lá não permitem isso. Tu não queres assinar contrato com o clube, o Rafa neste momento não quer assinar com o Benfica, não joga mais. E fizeram-me isso, eu sendo capitão da equipa e tendo dado tudo ao clube. Eu tinha uma exigência salarial alta, mas dentro da realidade. Eu não estava a pedir 13 milhões como o Rafa, não é? Certo. Antes fosse. Ou seja, eu acho compreensível isto que ele está a fazer. Eu acho que ele o Benfica não deve fazer, porque vai abrir um precedente. Se derem ao Rafa para o ano, o Otamendi vai querer, depois o João Mário. Sim, é uma bola de neve. Ou seja, mais vale cortares logo. Cortas. E o que eles faziam lá na Grécia era, eles ofereceram uma renovação, não quis. Negociamos. Eles ofereceram mais, não quis. Eles chegaram a um momento e disseram assim, olha, ok, tu não queres, nós respeitamos, tu vais treinar à parte, andas aí a correr, e custou-me. Custou-me fazerem isso a mim, doeu-me. Mas compreendo o lado desportivo e o lado do presidente. E acho que só isso é que me fez ficar lá. Porque eu depois acabei por ceder, depois de tanto tempo, disse assim, não, eu quero é jogar, eu quero é ser feliz, não importa. E acabei por renovar. Se não fosse assim, tinha ido embora no final dessa época, em 2019. E se calhar podia ter sido melhor, podia ter sido pior, não sabemos. Mas adorei, e só não fiquei mais tempo porque realmente já não conseguia. Isto é, eu acho que já estávamos a passar uma fase difícil no clube e tinha que haver uma mudança. E a mudança era geral, era sair tudo e entrar tudo novo. Não guardo qualquer tipo de rancor. Essa questão das renovações, por exemplo, essa situação do Rafa, essa um bocadinho que tu também estavas, lá está, isto obviamente depois
tem a ver com as culturas e com a forma como se lida com isso, mas eu acho que esta forma do Benfica estar a lidar com a situação é o correto. Tipo, eu acho que existe um contrato, o contrato tem que ser cumprido e ambas as partes estão a respeitar-se uma à outra. Eu acho pronto, que tu não renovas, jogas, respeitas. Respeita o Benfica e dá. Nós temos as condições, que és o nosso exemplo, empregado neste caso. Uma das Sim, coisas mas tu sabes que os jogadores, não jogando, perde imenso valor. muito. Sim, Ou seja, sim, o Rafa sim. podia estar sem jogar já há 4, 5 meses. E, Sim, do ponto de vista financeiro para o clube acaba por ser mau. Mas eu acho que o Benfica também sabia que precisava e do dele. ponto de vista desportivo, o Benfica, claro, está a precisar Precisa dele. muito dele. Mas cortava as pernas ao jogador, entre aspas, porque outro clube ia ter dúvidas, ia dizer assim, ok, o Rafa, ele tem 32, não joga há muito não tempo. joga há 6 meses, Ou até podiam não sei aceitar, como é mas que iam ele oferecer está, muito menos por ele. ele já não ia conseguir Certo. aquele salário que ele quer. Tens o exemplo do Porto, por exemplo. O histórico recente dos fazia jogadores. isso. É, É o que estão a dizer Brahimi, no chat, é o que estão a dizer Taremi, aqui no chat, sim. Uribe. Sim, mas o Porto, Brahimi, antigamente, por exemplo. o Porto Então, há uns Brahimi, anos fazia Taremi, isso. Taremi, Os jogadores que não Brahimi, queriam Uribe. renovar, o Porto encostava O à Corona. parede. Sim, Agora também não, não agora foi. deixou de fazer. Agora o Porto aceita. O Porto basicamente tira o máximo proveito desportivo pois, do para- jogador. Eu não sei até que ponto Só é que para, isso... para o avião da. para o compensar. Porto Não faz está a ser- aqueles equilíbrios porque Eu tira acho que espera proveito muito. Eu esportivo acho que do deixa andar jogador. muito até ao Sim, fim. eu não... Eu acho que eles Qual é a tua levaram mal a opinião? renovação. Eu não concordo. Ok. Porque o Porto era um clube diferente até por essa mística. Ou seja, os jogadores que não querem estar aqui, pá, não estão. Não estão, vão-se embora. E E vai já embora e não jogas. E se não quiser jogar, temos outros que conseguem fazer o teu trabalho. O último que aconteceu E no para mim é Sporting foi o impensável os jogadores estarem a ser valorizados até o final da época e depois saírem. por meio de gestão. por- Meio de gestão, sim, não. por- olha, Mas agora é aquela podem ir, questão- era o aquela Porto questão que estavas a ajudou-te e dizer, tu a agora parte vais de graça. esportiva. Mas Sim. ainda pior é um jogador sair, como é o caso do Marcano. O jogador saiu e o Porto ainda lhe dá a mão outra surreal. vez. Pá, não faz sentido. Sim, não que faz agora sentido. chatearam Eu o acho que, mas lá está, é por isso que eu acho às vezes quando E se pagou fala mesmo. no caso do Porto, e até acho que é um bocadinho isso que está a acontecer esta temporada, aquela questão de que muito pessoal diz, mas há um ADN próprio do Porto, mas eu acho que esse ADN se está a perder muito nos últimos anos. Claro que em alguns momentos isso ainda vai aparecendo, mas no geral há muita coisa que acontece no Porto que já não é tão normal se nós olharmos, E por os exemplo, próprios ao jogadores de início fora deste já não se século. prendem tanto à equipa onde estão. Sim. Ou seja, também, para tu conseguires aguentar o jogador sem renovar até à última e saberes que ele renova, é preciso que ele também tenha uma enorme paixão por aquilo, pelo clube, pela cidade, pelos adeptos. Pá, isso, um clube que normalmente quando está mais em baixo acontece também muito isso. O jogador também não tem tanta ligação, também não sei. Pá, se me esperaram até agora querem-me oferecer isso, então vou para o outro de bordo. Certo. Em vez do clube estar a pagar vocês, dava-me o prémio de. O próprio É aquela Luís questão fez do. Contratámos um jogador topo a custo zero. Mas depois vai ver o agente que meteu lá, vais ver o prémio de assinatura, o Messi também foi a custo zero para o PSG. Mas vais ver os custos de. O prémio dele assinado pelo PSG. Do Mbappé também. Por exemplo, vai ser, Custo eles zero, podiam tê-lo mas- vendido o ano passado a 200 milhões ou assim, vai ser a zero. Mas imaginem a cabeça da malta do PSG. É isso, vai sair a zero. Porque o PSG E o Real Madrid ainda nem se chateia, vai pagar ao Mbappé. Diz: então, olha, eu tinha aqui a dar, O PSG levas tu metade e tu a gente fez leva a outra. refém do Mbappé. Sim, O PSG quis um Mbappé e o Mbappé diz: estas são as minhas condições. E o PSG disse: tudo bem. E passado um ano, agora ele diz: agora não quero. Sim, porque ele tem o queijo e a faca na mão. Pá, Ele agora é livre de fazer o que quiser. O PSG ofereceu-se ele próprio ao Mbappé. Tipo, Eu- fica lá, por favor, isto é tudo teu. Meu. Sim, é Não como a saias, malta meu. diz, que o Mbappé é o presidente. Então, tu tens É isso, agora... é o presidente. Foi ontem. E por isso é que também Não. a cena do Sim. Neymar, e eu acho que Foi a cena do ontem. Neymar Sábado. e do Messi foi muito isso, porque tinha que ser isso por causa do Mbappé. Sim, os egos. Sem dúvida. É difícil. Aquilo logo resultava muito bem. Por exemplo, Os egos afastavam-se e aquilo. Enquanto o Mbappé nunca adepto- foi muito amigo deles. e ele é sportinguista, também sou. Nós temos muita ligação, e tu também tens, e o André também Mas já eu foi não sou capitão. sportinguista. Não, tu és benfiquista. O André também tem, que até foi capitão. Tu veres, por exemplo, que o Mbappé fez quando foi substituído, acho que foi sábado, correndo, Foi foi no último jogo substituído, que mandou a- pegou na braçadeira e ele não a passou ao colega, ele fez assim para o meio da relva e saiu, não gostou de ser substituído. Foi no... Isso parecendo que não, por exemplo, do ponto de vista de um Eles adepto, empataram, não foi? empataram, estavam a perder 1-0, É, entrou Gonçalo Ramos para o lugar do Mbappé, que depois marcou de penalti aos 90 mais 9, algo assim do género. E parecendo que não, o Mbappé fez o que fez para ficar no Paris Saint-Germain. É o capitão de equipa. É substituído a Moô, pegou na braçadeira, como se fosse aquilo fosse um símbolo, quer queiramos, quer não, um capitão de equipa é referência do clube. E atirou para o meio da relva do género. Olha, vou ser Eu acho substituído. que o Mbappé está farto daquilo. E o Sim, Mbappé mas- acabou por ver que o Real Madrid o ano passado também acaba por Mas tu desistir. podes que é estar- eu acho- mas quando eu os acho próprios que- adeptos do Real eu estão, acho pá, não que- queres ir, não venhas. Eu acho que então ele é- está farto daquilo, mas também acho que... Há um limite para estás farto. Certo, mas também acho que às vezes eu não estou a desculpar o Mbappé. Certo. Eu simplesmente acho é que é muito difícil qualquer um de nós Ah, meter-nos sim, na sim, posição do Mbappé, porque Eu eu é. acho que aquilo deve ser
assim, ele do ponto de vista de Diego é maior que a Torre Eiffel, não tenho qualquer dúvida disso. Eu não quero imaginar o ele que sabe as que é o melhor pessoas- dali. Ou Sim. seja, o que as pessoas à Eu volta concordo. dele dizem e fazem. Ou seja, toda aquela situação dele, o ego absurdo que ele tem, tudo aquilo que criaram, o monstro que criaram ali, nem o próprio sabe certamente lidar Gerir com ele aquilo. mesmo. Quer dizer, E não- tu tens não um sabe problema gerir. agora, que são as redes sociais, os jogadores estão atentos a isso. Sim, Uma sim. pena nas redes sociais é bola de ouro. Só não é bola de ouro por tal e Já não penso. toda a gente diz isso. Se já estivesse no Real já eras bola de ouro. Aí aquilo Seja, começa também- voltar na a... cabeça Opa, dele. Também e é acha que está a verdade. perder Pá, o tempo. homem mesmo perdendo aquela final do Mundial, Carregou a França. o jogo que ele faz Meu, é ele do andou melhor lá jogador do mundo. sozinho, Ele andou lá sozinho, sozinho, fez o jogo. 3 golos à Argentina Ele- e... aquilo A Argentina, é um jogo do não melhor é? Como quem diz, também vamos lá, não foi bem sozinho. Sim, mas são 3 gols. Mas é como assim, disseste, à adorava ter a vida Argentina, difícil que ele tem. Não vou negar. Se o problema dele é fica aqui e ganhar o carro, eu vou para o Real, adoraria. Não tenho esse problema. Mas eu acho que Mas ele é está muito mesmo isso que farto disseste. daquilo. Eu acho que E eu acho que ele olha para o PSG e vê que ele não tem consegue aquela- Sim, ganhar o que ele quer eu ali. acho que a cena já chegou àquele ponto em que ele já percebeu, eu aqui Aqui não não vou dá. ganhar nada. Estagnou. Tipo, não estou a perder o meu tempo aqui. Até podes olhar, por exemplo, para quem Sim, ele vai tinha ganhar comigo. internamente, mas não vai ganhar. É isso, Não já vai não ganhar tem aquela o quê? Ganhar motivação. o campeonato de França Não vai com o ganhar, PSG claro. é Sim. o mesmo que dar uma volta aqui à rotunda. O próprio Real Madrid, tu vês um jogo deles, ou mesmo a festa do título de campeonato, Eles festejam porque têm que e festejar. eles não ganham assim tantos seguidos, mas pá, porque tem que ser. Pronto, não tem mais nada para fazer essa O Mbappé até pode Se for dizer. eles já estão no nível que a Champions, se não for a Champions, O Mbappé é pode tipo a nossa dizer uma taça da Liga. a história do A miúdo. supertaça. Ele tinha. Essa é a cena boa de ser sportinguista, é que tu festejas sempre bastante. Mais nada. Eu sou campeão todas as semanas. Então, eu tenho 31. Tiraram-me o título de fevereiro, à pau da Pois. brincadeira. Então, imagina, Olha, eu tenho 31. Eu tenho um tema para te Vi lançar. 3 títulos. Eu tenho um tema para te lançar porque o meu cunhado é sportinguista e eu realmente notei uma coisa há 2 semanas. Foi há 2 semanas. Que eu disse medo. assim: fogo, estes gajos, os sportinguistas, têm uma crença. Ele vira-se para mim e diz assim: olha, Temos que eu ter. estive a ver aqui os clubes e o Sporting é favorito a ganhar a Liga Europa. Aonde? E eu olhei assim e eu disse: opa, tipo, ainda falta tanto, ainda há tantos clubes em competição, mas a cena dele já acreditar, tipo, eu acho que. Mas nós somos eu acho muito que vai dar. emocionados. É um facto que nós somos muito emocionados. Eu acho que há duas. Eu acho que há. Epá, não sei, eu acho que são os 2 clubes de Lisboa, são muito assim. Eu acho que o Benfica e o Sporting Viajamos são logo demasiado muito. fanfarrões. Tipo, é muito fanfarrões. É logo. Farrões. Não, o Benfica é demais. O Benfica, se estivesse a jogar bom futebol com esta equipa, nem era ganhar. Era ganhar a Champions. Liga dos O Campeões. Benfica ia No ganhar ano a Liga dos passado- Campeões, no No ano ano passado havia adeptos do Benfica que diziam: pá, nós temos todas as possibilidades de ganhar a Liga dos Campeões. Verdade Sim. seja dito ao jogo. Epá, não é eliminado, não é humilhado. Estavam a jogar bem. Não, mas Eu acho que- pá, daí a ganhar a Liga dos Não, Campeões. isso eu acho que era muito difícil, até pelo resto. Mas tu vês que o lado do Benfica. E continuas a ter isso. Oh, pá, tá bem, mas O Milão, o Inter. Pá, Tá se bem que o bem, Inter. mas mesmo assim, Inter tu é- olhas e Mas dizes- tu acreditas Eu ainda, que. me assustei a pensar que podiam ir sequer à final. Mas tu acreditas Não que sei, podem se ganhar? o Benfica vai a uma final E ganha. da Liga dos Campeões. E se ganha? Epá, eu Cai, só ficava feliz cai, era pelo meu cai pai, porque tudo. assim ficava com a herança toda. Epá, ganhava, ele leva tudo, já está. Não quer saber de mais nada. Objetivo de vida cumprido. Para ele, Mas há muito está isso. feito. Mas tu acreditas que podem ganhar a Liga Europa? Eu acho que não. Eu Eu acho que tenho- neste momento tens o futebol Liverpool, português não tens- está a jogar o Já suficiente para fico ganhar uma contente de ganhar o competição campeonato, europeia. não precisa da Liga Europa. Nós vimos, por exemplo, a conferência, temos equipas que até jogam bem. Uma delas, como é que foi a que eliminou o Vitória? Quem? O Celso. o Sim, Celso eles- da sim, eles Eslovénia. tinham- Temos cá um adepto do Vitória. Temos cá um adepto Sim, de mas o que eu Vitória. estou a dizer, tínhamos 5 deles tinham um outro trabalho para além de jogar. Sim, mas. Eu acho que nós não temos futebol neste momento para ganhar uma competição. Acho que tu podes eu ser. Acho que depende. Acho que por exemplo, depende dos momentos do jogo. E acho que é muito também dif- depende muito do sorteio. E do sorteio, o sorteio obviamente. depende bastante. Agora, Mas Depende de eu muita acho que para coisa. já, neste momento, neste ano, não acho. não, eu acho que este Eu acho ano, porque difícil. acho que este ano é das Ligas Europas mais difíceis de se ganhar. Tu tens o Leverkusen, tu tens Liverpool. o Liverpool, tens. O Sporting e o Benfica O são Sporting tem candidatos, uma acabam por ser eliminatória- candidatos. O Eu Sporting acho e que o o Sporting Benfica. tem um jogo muito difícil agora. Tem. que é o Atalanta. Eu Sim. acho que vai ser muito mais complicado que complicado. aquilo Mas que a eu, malta. eu acho que o Sporting passa. Eu acho que vai ser mais tranquilo agora. Porque a Atalanta está melhor, mas mantém o mesmo jogo. Nós jogámos muito mal com eles. E mesmo assim Não, jogamos não, bem tinha, em não Bergamo. tinha nada a ver o que nós estamos Mas podíamos ter tipo, mas, batido tipo acho de que jogo. agora, mas acho que agora vai ser mais fácil para o Sporting. Epá, em casa sim, pelo menos. Eu acho que desta vez já não, os primeiros 45 minutos do Sporting em Alvalade Foram miseráveis. eram 11 Está nos próximos jogos. sabem. É. Convém meteres do Muniz, um bocadito. Epá, o ano passado, por exemplo, o Sporting não eliminou Tá bom, tá bom, não tá tem bom. um avançado. Já dá para ver. A Roma Eliminámos com o quem? A Arsenal. Roma é com o Brighton. É Sim, Roma, eles- Brighton, Benfica, Rangers, Friburgo, West Ham, Sporting, Atalanta, Milan, Slavia de Praga, Tens o Milan, exato, tu tens um Milan. o Caravaco, Tens Leverkusen. Milan, tens Leverkusen, tens Mas Liverpool. por exemplo, eu não meto o Leverkusen sequer próximo de ganhar.
Estou em primeiro na Bundesliga. Não, mas eu ponho ao contrário. Foi a mesma coisa que eu disse. O Sporting o ano passado. Eu ponho exatamente por causa disso. Isso era para calhar um grande isso. É a melhor cena que nos pode A seguir acontecer. ao Liverpool, o Leverkusen é claramente a melhor equipa Porque da Liga Europa. vai chegar uma fase da época que eles vão ter que decidir. Não, mas espera, não Eles têm precisas uma ir tão longe. Bundesliga muito O Leverkusen, quando fez os jogos da fase de grupos, uma boa vantagem. É isso. a questão é essa, é que eles têm a vantagem E o e é o que próprio eles plantel. fizeram durante a fase de grupos. Eles Eles ganharam os jogos rodavam, mas por exemplo, vamos fazer um exemplo parvo. O Benfica rodou assim mais fora do normal, que foi com o Vizela. Ganhou 5-0 ou 5-1. O Leverkusen nos jogos da fase de grupos da Liga Europa rodava 2, 3, 4. Portanto, eu acho que o Leverkusen vai chegar ao ponto, se ele olhar para a Bundesliga, olhar para o Bayern e pensar, 8 pontos, nunca foram campeões alemães na vida, é uma coisa histórica, mas se eles olharem para a Liga Europa, ok, é o Karabakh, com todo o respeito, dominou o Braga, Sim, eles vão acabar por rodar um dos jogos. eles vão chegar ao ponto que vão pensar assim, vai dar para ganhar 3 das 2 competições que estamos, porque eles estão nas meias finais da Taça da Alemanha, têm o campeonato na mão, entre aspas, e tem a Liga Europa. O Xabi Alonso vai tentar fazer história com o Leverkusen. E a Liga Europa pode ser uma das... Isso aí pela porta grande, porque ele acaba por sair no fim desta época. Sim, sem dúvida. Não, isso ainda vai ser. Não, mas Isso ainda tem sorteio? Não, isso ainda tem Não, sorteio. agora ainda tem. Só tens quando for os sorteios dos quartos de final, é que depois Quartos fica já de final é que emparelhado fica com as logo meias tudo. finais. E pronto, e lá está. E é aí que eu acho que qualquer equipa portuguesa pode até sonhar, por exemplo, com algo, tem a ver com o sorteio. Um Liverpool, o Milan, por exemplo, vão logo dois Imagina deles. que nestas Uma equipas, nestes Roma jogos com o aqui, o Leverkusen. favorito até acaba, um dos favoritos acaba por ser eliminado, alguma coisa acontece. E Sim. depois tu tens ali um alinhamento, porque tu chegando à final, vamos imaginar que É é um um jogo. Sporting Leverkusen ou um Benfica Leverkusen. São 90 minutos. São 90 minutos de um jogo e numa final tudo pode acontecer. Sim, Sempre que é sim. um outsider a ganhar uma competição destas, tem que ter muita sorte no sorteio. E Sem tens o dúvida. caso do Porto quando ganha a Liga dos Campeões. Certo. Afinal Vai foi à com o final Mónaco. com o Mónaco. Opa, o Mónaco é incrível também, mas... Não era foi o Real Madrid da altura, por exemplo. É isso, eu acho que, Eu estava na no- altura, eu acho que o Real Porto estava no grupo eliminou deles. equipas incríveis, eram muito fortes. O Man O United. United. Sim, o United uma delas, mas depois Depois jogou- apanha o Era o, e depois era o Corunha. Corunha. o Deportivo, O Corunha. por exemplo, nessa altura, o Deportivo e o Mónaco tinham grandes equipas. Mas, Agora, independentemente de terem grandes equipas ou não, Não é eram o Real aqueles Madrid, históricos. Não é o próprio Manchester United, Manchester que o Porto United eliminou. foi a melhor equipa que o Porto Era, eliminou. foi claro. E no ano anterior que eles ganham a taça UEFA, Sim. foi no ano anterior. Sim. E o Eles Boavista ganharam também tinha ao Celtic. Na Boa final. Vista cai nas meias. O Celtic ganha ao Boa Vista, acho eu. Sim, E eles tu olhas- ganham ao Rangers. E tu agora puxas a Acho que casseta eles atrás e contra os pensas, portugueses, ao não sei. Celtic. Quem é que te lembras do Celtic, assim de repente? Jogava lá se calhar o Larsen, não? É o Larsen. Ou nessa É o altura? Larsen. Era o Larsen que jogava? O Larsen. Que estava de tranças na Sim, altura. mas eles para terem Acho eu. ido à final era porque eram bons. Simplesmente Claro. estamos aqui... Não, se ninguém estamos- chega à final, Sim, vá, ninguém chega à isso final também sem dizer por querer. sorte. E o Porto tinha uma boa equipa. O Sporting com a Estamos aí a Atalanta. falar que há a possibilidade de uma equipa portuguesa ganhar este ano, tem que ter um enquadramento Sim, favorável. concordo. Eu acho que Porque se apanhar um realisticamente. Liverpool na próxima... Pá, eu Pá, tendo e em conta e que o não Benfica esquecer jogou com o uma- Toulouse, eu acho que só mesmo pá, se Não, se se as jogar equipas- assim o resto da Liga Europa. Esquece. Não, é que, não, é impossível. Eu Sim, nem mas tenho palavras. vamos imaginar que o Benfica, nos jogos da Liga Europa e o Sporting fazem grandes exibições. Eu acho que realisticamente dá para sonhar com uma equipa no mínimo nas meias finais. Obviamente tens de ter aquilo que falaste, da sorte no sorteio, mas dá para sonhar. Porque pode acontecer um emparelhamento, imagina, não sei como é que está os lados do emparelhamento, Não tem. mas é possível no Liverpool. E não estão. Os quartos de final é livre. Também Depois, quando passar Sim, eu mas acho que imagina. agora Não, os oitavos é livre. Os Passando quartos esta é que é. fase e depois Sim. vendo o emparelhamento, eu acho que é aí que se começa a pensar no sonhar ou não sonhar com teres lá uma equipa. Porque se tu no emparelhamento apanhares, por exemplo, na próxima eliminatória o Milan e sabes que o vencedor vai jogar com o jogo Liverpool. do Leverkusen, com Sim. o Liverpool, repara, a partir desse momento a equipa para chegar à final tem que Olha, eliminar o Milan, o estou-te a dizer Leverkusen ou aqui, o Liverpool. É muito Oliveira, complicado. vê a final da Champions com o Tottenham. Por Veja exemplo. Afinal, Com o Tottenham? Tottenham. Com o Liverpool. Tottenham, Que o Liverpool. Klopp ganha depois de perder com o Real. Sim. Que o Tottenham marca aquele gol aos 90 e tal ao Ajax. Ao Super Ajax, neste caso. Sim, o Super Ajax Que esqueceram completamente. Para a frente. eliminou a Juventus do Cristiano Ronaldo na altura. Foi. E deu um banho de bola Deu ao uma tarefa. Real Madrid. Por exemplo, o emparelhamento da Liga Europa das equipas portuguesas. O Benfica, teoricamente, vai fazer gato-sapato do Rangers. Se Não, jogar o que vai. sabe. Não vai. Olha que não. Quer dizer, não vai porque Não tem o derby, depois tem o Tens clássico, vai muitos cansar jogos, muito a tens equipa. muitos Certo. jogos, tens E o muitos Rangers jogos já no desistiu meio. do Mas eu disse- campeonato. calma, O Rangers eu tem disse uma teoricamente. boa equipa, é um ambiente muito complicado no Ibrox. Eu acho que vai ser um jogo. Certo. Vai ser pois um foi. Muita Então, gente boa, diz, depois mas foi, imagina, o Benfica, vamos pegar, fazer Mas vai uma, desistir, fazer uma cara. comparação. Os 2 jogos com o Toulouse foram maus. Passaste, é o objetivo, está feito. Se jogaste bem ou mal, passaste. A história é o facto. Claro. Mas vamos imaginar que tens um Benfica no melhor momento da época. Se o Benfica conseguir fazer um bom resultado em casa, mesmo que seja difícil na Escócia, à partida, teoricamente, o Sporting com a Atalanta já é mais difícil porque são 2 equipas que se conhecem.
Mas muita gente fala que a Atalanta vai ser difícil, e é um facto. O Sporting pode Não, olhar isso para a vai, Atalanta vai, e pensar vai que vai jogar com o Vizela, com todo o respeito pelo Vizela. Mas a malta olha para o calendário do Sporting, porque o Sporting joga agora quinta-feira com o Benfica, mesmo sendo a 2 mãos, mas não deixa de ser um derby. Tem um jogo em casa com o Farense que antecede o derby, o clássico, o Porto-Benfica. Depois recebe a Atalanta. Mas se vocês forem ver o calendário da Atalanta, a Atalanta tem os próximos 5 jogos. A decisão se vai à Champions ou não para o ano, quase. Porque defronta Milan, Inter, Bolonha e Juventus. Sim, são eles. Mais o Sporting pelo meio. Portanto, O Sporting também pode definir um lugar no Champions. por exemplo, Sim. vamos imaginar que o Benfica ganha ao Porto e que o Sporting ganha ao Farense. A Champions, o segundo lugar para o meu Sporting é garantido. Entre aspas. Olha, E André, porque se tivesse escolhido um jogo sim, europeu mas a Atalanta- na tua carreira, o melhor jogo europeu que. É possível, sim. O melhor jogo O melhor jogo que não tiveste. que eu fiz. Pá, se vinhas pôr um quadro na sala só com uma foto tua num jogo europeu. AEK Wolfsburgo. Foi apuramento para a Liga Europa. Ok. Quando se jogava só a uma mão porque era a época de Covid. Ah, do Covid, pois é. Aí, pois é. Era que era- Fiz um gol Não foi aos- assim que o Benfica foi eliminado pelo palco. Fiz o 1-1. Nós estávamos Foi? a perder 1-0. Ou seja, era um jogo só, estávamos eliminados. E eu marquei 1-1 e acabamos por ganhar 2-1 aos 90, mais ou menos, no contra-ataque. Ainda por cima. E garantimos logo o apuramento. Ui. e já que estávamos aqui neste tema Olha, de... está aí. Este é... Acho que... Este é o segundo Isso. gol. Estádio Estou sem do ninguém. Caio. meu. Equipamento Já nem me bonito. lembrava. Equipamento, Este parece o gol do Deco, aquele da final do Mónaco. equipamento Isto bonito. foi o Karim. E por acaso gosto muito de equipamento. Eu gosto Acho que de equipamentos as cores são assim. bonitas, as cores são bonitas. É assim, uma, Tens que meter é o primeiro. pá. uma, Vais-me a matar assim. uma pessoa vai conhecer... Olha, uma pessoa vai conhecer equipamentos é por causa do FIFA. O gajo quando vai para o clubes e o caralho, vamos mudar o equipamento. Também. E andamos ali na Não sei que pesquisa. sejas de Sporting, que lançamos camisolas durante a época toda. Já temos mais uma. Esta camisola preta é muito feia. Epá, assim, Tinha eu agora, adoro. não tinha uma do Tu Cristiano gostas? Ronaldo. Tu gostas Tinha, de camisola? Porque eu adoro a roupa A edição preta. é terceira. Acho que podia, está tudo mais. Eu tenho uma aquela opinião, do eu tenho uma Dortmund, opinião sobre do ano passado, equipamento. toda tipo preto mesmo. Tens preto. uma opinião sobre equipamentos? Ele era muito mais bonito se o símbolo, Sem dúvida. o emblema do Sem Sporting, dúvida. antigo. o símbolo da Nike e a Betano, se fossem tons cinzento. É o cinzento tudo escuro. cinzento, É aquele tipo- do Dortmund. Do... Sim, exatamente. Tal e qual. Porque o que eu não gosto é mesmo que é mesmo todo preto. E faz-me... Pá, eu acho que só penso Estamos ali a uns pensar no final da apontamentos, época. uns Se a coisa correr mal, diferentes. pronto. É isso. Eu vi ontem camisolas postas numa loja, parecia um pijama. Foram buscar imagens do que há um equipamento qualquer, ou houve deste ano de treino do Sporting, que era literalmente aquilo. Simplesmente Sim, acrescentaram Betano. Tu guardaste, só porque tu tens as tuas guardadas, Tenho. das épocas todas, tipo, Sim, sim. se Pelo menos perguntares uma. naquele ano, mesmo do. Sim, pelo menos uma tenho. Isso é fixe. É uma coisa que eu imagino, qualquer jogador de futebol deve ter um mini museu. Tipo, Tu tens o medalhasitas, diplomas. O e os- Spalletti é uma loucura. O Spalletti há um Ah, o vídeo Spalletti qualquer. tem um. O camisola Spalletti não dos tem um museu. jogadores. O Spalletti tem Mas uma Sport Zone. há muitos que gostam de... Foda-se, o gajo tem camisolas Há muitos de. que gostam de guardar de outros jogadores. Eu não tenho assim muitas de outros jogadores. Minhas tenho que ter sempre pelo menos uma de cada O época. Spalletti, se um dia lembrar-se de vender aquilo, faz uma fortuna. Mas ridículo. Mas guardavas tipo, também as secundárias e assim? Ou a principal só? Sim, também, secundário. No final do jogo, se quisesse dar uma camisola, pagavas ou eles ofereciam-te? No EK, por exemplo, ofereciam. Mas depende muito dos clubes. Há clubes que tens tipo Que X camisolas um ou. limite. Sim. Normalmente é isso. Tens um limite de camisolas para dar, a partir desse limite começas a pagar. Imagina um apanha-bola chegar, por exemplo, sei lá, ao Coates. Oh puto, hoje não. Isto, estamos no limite, isto agora... Mas vês os essas jogadores a coisas pedir, fazem- mas muitas vezes vês os jogadores a olhar para trás a perguntar: olha ali para dar e não sei o quê. Essas coisas fazem muita confusão. Mas tu no olhas Sporting- para Pá, tu imagina como um o Sporting, Jokeres, se o Benfica, Jokeres Porto desse a camisola e- dele, pá, toda a gente devia ser pede a suposto ter as camisola. camisolas que O Jokeres quisessem. em Alvalade estava a olhar Tem, para quem é que eu dou. Acho que tem. É muita gente, aquilo é. Os clubes Mas chega a ser um grandes, bocado... Os miúdos eu percebo. Agora, foi um jogo do Sporting... Não sei se foi em Famalicão, o ano passado. Não, foi do Moreirense. Este ano que o. Não. Não foi de Moreira. Há um jogo qualquer de Sporting. Há um jogador, já não lembro quem era, deu uma camisola, acho que um miúdo. E estava uma rapariga atrás, já tinha os seus 18 ou 19 anos com a mãe. Ela estava a chorar a baberranho. Porque não já recebeu sei a qual camisola. foi a. Já E depois tens a mãe a rir-se, a mandá-lo o jogador para o... Porque não deu a ela. Miúdos eu percebo, porque os miúdos, quer queremos que não, futebol é para eles. Tu vês um miúdo pequeno a fazer o festejo de iocas, todo contente da vida porque o viu. Agora, quando vais ali para uma faixa etária em que um jogador pede a camisola, tu não dás e ficas todo lixado e começa a mandar o jogador para cacho de rolha. E os próprios pais dizer: olha, pronto, não deu. Não deu, é o que é. Os pais Deixa ficaram lá, e o pai ainda lixados. está a reclamar. Os jogadores terminam o jogo, tem que ir com uma Por isso é saca. que eu digo sempre: levem um cartaz. Às vezes perguntam-me, eu não sei porquê. Que é, olha, eu vou para aquele jogo, eu vou levar um cartaz. Achas que eu devo pedir a que jogador? Eu pede aquilo que ninguém pede. Olha para o banco, vê o que joga menos, vê as isso. fotos do Esse dá estádio. Esse ele dá de certeza. certeza, porque ele vai ficar com a minha. Leva. mesmo. O André, estás a Paulo. pedir ao que tu. Coitado do André Paulo. Eu por acaso pensei nele.
Mas Tens pá, que pedir àquele que ninguém pede. É que porque tu o olhas- jogador vai olhar para trás e dizer, afinal tem moral. o Quaresma fez Afinal, 3 jogos sente-se e de grande. repente Alguém tem. se lembrou de mim. Eu merece. vi para aí 5 ou 6 cartazes do Quaresma em Moreira de Cónegos. O Quaresma agora De repente, meu, toda a gente quer pedir. Há 3, 4 jogos era o Inácio. Agora de repente o Quaresma faz uns jogos, bum. Pega nas luvas e botas ao lixo. O Adam deu agora no. Tu tens um Em Moreira de vídeo Cónegos, foi lá dar. do Jóqueras. E o Jóqueras deve ser uma pessoa excelente, como lá está como pessoa. Ele tem que aguentar. No túnel dúvida. da elevado do estádio do Sporting, dele a sair, ele estava com aquela camisola que o Sporting tem, tipo camisola suéte, e há um miúdo qualquer que pediu, e ele está dentro do carro, tira a camisola, não tinha mais nada, É, o puto vai fica em atrás do tronco nu, toma lá a camisola, lá vai ele para casa no seu Porsche Cayenne, em tronco nu. Porque o miúdo queria uma camisola, pronto, toma lá. Lá vai esta. Como é que eu sei? Chega a casa... Apareceu o vídeo. Foi na garagem do Olha, Sporting. Foi na chegar- garagem do Sporting. E quando chegar a casa ainda tem um problema. Tem que explicar à mulher porque é que vem sem Porque veio sem camisola e o Isso caraças. é verdade, É isso. é verdade. Ele olha o que aconteceu lá, um miúdo e tal, na garagem e tal. É a sorte das redes sociais, porque olha, estás a ver o vídeo, eu disse que era um miúdo. E acho que até o Sporting publicou, etc. Sim, acho que Eu o acho, Sporting também. eu sei que tu, foi numa stream tu, acho eu. Estavas a falar da questão ai, como é que tu disseste? Das pessoas idolatrarem demasiado o Jóqueras. Tu vê lá o que é que vais dizer. Não, Eu imagina. passei lá e tudo, acho. Não, imagina, eu acho que o Jóqueras é absurdo. Não, mas eu acho percebo que o ponto de vista dele. Eu acho que é um jogador extraordinário. Agora, eu já vi pessoas a dizerem que é melhor que o Haaland, que é Não, melhor mas que isso o é Lewandowski, que é melhor que o Harry Kane, ou seja... É assim, não é que já- não tenham já- olha, razão, por exemplo, não é? Por exemplo, já vi dizer que é o melhor ponta de lança que passou em Portugal nos últimos 30 anos. Acho que são coisas completamente exageradas e não fazem sequer qualquer tipo de sentido. Olha, eu vou mais longe. Neste momento, para mim, nem sequer é o melhor ponta de lança que passou pelo Sporting neste século. Por exemplo, acho o Lietzen, atualmente, se me perguntasse a mim, o melhor Lietzen ou este O melhor Jóqueras, Jóqueras. para mim eu escolhi o Lietzen, sinceramente. É a história também, nem sequer a época chega ao fim, Nada, ainda não ele- conquistou ele ainda nada, nem ainda uma estamos a temporada- jogar. Ele ainda nem uma temporada jogou. Eu percebo o teu ponto de vista e lá está, há É muitos bom ser adeptos que nórdico, não vão, aguenta essa pressão. que vão para a loucura. Tá-se- né, porque- é. Mas acho que é o impacto que ele teve e tem mais a ver com a energia, a forma dele estar e dele ser. Porque tu vês um jogador, por exemplo, aquele lance com o Aroca, o Bragança falha o remate, ele está caído atrás do Bragança, o Aroca faz a transição e vem o Jóqueras, dá um sprint aos 80 e tal, varre o gajo do Aroca completamente para o chão, pega na bola e atacamos outra vez. Isso acaba por contagiar os adeptos e acaba por Mas era contagiar aquilo que o André os estava a dizer próprios. dos próprios. Ele gosta muito, aí acaba porque se sentia em casa ali. E o Joqueiros nota-se. Sim, ele olha nota-se para que a ele é bancada, alvalado, feliz de ele saber fica que estão todo a maluco cantar para com o ele. cântico dele. E Aí ele aquilo conta contagia, muito sabes, para um não é só jogador. os adeptos, Não, os colegas de equipa. Mas, Sim, aquilo- Mas eu Eu acho atenção, que também... Então o outro rapaz do Porto foi festejar igual a ele. idolatram assim porque é um jogador diferente. Tu É, não e isso vês dá muitos tudo. jogadores com Eu acho que há muita gente que não estava à capacidade espera Uma física. pessoa daquele faz um sprint impacto aos que ele 90. teve. Não estão. Eu acho que nem ele. Pá, Sim. eu não conhecia o ano passado quando ele estava na segunda Liga No Inglesa. Coventry. Mas ele não podia ser o jogador que está a ser agora. É porque impossível. se Não vinha fosse, para o Sporting. Sim, o Chelsea a buscá-lo, o Manchester United. Ou seja, ele é um jogador Podem vir, que está 120. a passar realmente a melhor fase da carreira dele. Sim, eles está no pico. Não, eu acho que ele está muito bem. E atenção, eu acho, aliás, até acho que está a ser provavelmente o melhor jogador do campeonato, na minha opinião. Eu isso não Olha, podes fazer um estou top aqui a 3. discutir. Eu só estou a falar, se calhar, mais daquele exagero louco que há. Sim, eu sei. Eu acho que as pessoas eu falam ouvi a muito tua porque opinião ele sobre faz isso. muita coisa bem. Ou seja, tu tens muitos avançados, mas são todos diferentes. Por exemplo, um marca muito, um é tipo o Pinheiro, o outro é o que corre, o outro é o cabo de espaços. E ele consegue fazer isso tudo. Pode não ser muito bom de cabeça, que acho que é o É um dos menos pontos forte dele, mas tu vês Olha, o ele Jóqueiros a jogar e ele, mesmo que não marque o gol, ele vai abrir espaço, Uma vindo ao coisa- defesa ainda vai passar para alguém. Quando ele jogou ao Sporting nos primeiros jogos, ficou muito na retina o quê? O ataque à profundidade É, e ninguém ele o acompanhava. E o Mas, homem por não exemplo, para, meu. É ele agora impossível. já evoluiu muito nos apoios frontais. Mas mesmo muito. Tens um jogo... O jogo em Moreira de Cónegos, ontem também a espaços, os apoios frontais dele, está quase ao nível, que ninguém fica ao nível do Paulinho, nesse aspecto. Pá, o que ele faz ao Pep dá para ser top 3 da história da Liga. O gajo fintar o Pep daquela maneira do O Jóqueras é clássico. o melhor marcador da Liga, já tem O 18 Pep, golos. que até o Ferdinand 17 agora ou neste 18 jogo com o golos. Arsenal foi perguntar como é que tu ainda fazes isto. Eu quero... Mas o pá, Pep, para não, mim, o que eu estou a dizer, Pep quando tu é- consegues um jogador tão experiente, mesmo assim consegue cair numa... Ele tem um bocadinho de sorte nesse lance. Sim, também tem, na própria realmente, finta. Sim, é um Sim. facto que ele... Mas estava a brincar com o top 3 dos melhores avançados do mundo. atenção. Ele meteu o Pepe a fazer um jogo mau. Ou seja, um Sim, jogador também. como o Pepe. Apanharam o avançado 41 e anos. não E a cena consegui é que- travá-lo. Quantos é que metem um Pepe assim? Muito pouco. Sim. Muitos. Epá, Nem eu na acho que Liga ele tem dos ali Campeões. qualquer coisa que não aquilo. faz sentido sequer estar a É a jogar aqui. qualidade dele e o impacto que ele faz. Eu acho que ele joga muito para a nossa liga. Eu acho que o pessoal está maluco com isso. E tu às vezes, agora já nem tanto, mas o Sporting no início da época, uma coisa que eu não gostava é por causa do Jóqueres ser como se, porque é sempre a bola, está sempre para correr o jogo todo. O Sporting tinha jogos controlados, que o Sporting deixava que o jogo ficasse partido, porque Olha. o Sporting tinha a bola, ele estava a pedir, ó, mete aí, lá ia ele por ali fora, depois os outros tentavam acompanhar, o Sporting perdia a bola, toca a correr para trás, andava assim o Sporting. Era os sprints.
E agora ele próprio já consegue dosear muito mais essas questões. E é um impacto que ele tem, acho, muito no plantel e nos colegas de equipa. Porque tu tens muita gente que olha para ele. Depois tem uma comparação estúpida, quer dizer, nem é um tipo de comparação, mas estás a ver quando a seleção joga e parece que toda a gente quer passar para o Ronaldo? Um bocado igual. Ele segura, porque eles sabem que ele segura a bola. Eu acho Ele que faz muito consegue mais segurar a sentido bola. no Sporting do que na seleção. Certo. Eu não, nem, é Porque no nem Sporting, tanto uma comparação. Se eu Mas... jogasse com ele, eu só passava a bola para ele. É, porque sabemos que se o passo Claro. for com um bocadinho mais força, ele vai lá. Se for um bocadinho mais devagar, ele volta. Tu tens lança Mete- em se Vila houver do contacto, Conde, que ele ele consegue. parte atrás do defesa e chega à frente. Sim. Não, mas que ele é um jogador absolutamente decisivo e que está a fazer um... E às vezes nem é pelos campeonato golos. absurdo, Mas isso é exagerado. E é o grande abono do Pelo menos se ele Sporting. jogasse- não- Não, para mim só é exagerado quando já estamos a compará-lo com o Haaland. Sim, essas comparações são sempre agora, parvas. O resto, para mim está a ser o melhor jogador do campeonato e está a ser o elemento decisivo. Por exemplo, se tu me dissesse Sim. assim, olha, o Gyökeres não vai jogar mais até ao fim do campeonato, eu diria claramente que achava que o Benfica ia ser campeão. Tipo de caras. Não, sem o Jokers Eu já também eram. acho que o Sporting não Já podia eram, perder. claríssimo. Não. Agora é quando se falou que ele poderia Sim, sair sim, em janeiro. Não, É nunca. imprescindível. Ah, não, se O ele sai em Sporting ia janeiro... abdicar da Liga. Sim. Não era só abdicar da Liga, até pela própria... Abdicava tudo. Então, ano Tu, a passado Liga dos abdicámos Campeões, tudo por por causa exemplo? mesmo disso. Não tínhamos um homem referência para Parecendo marcar que não, golos. e depois é aquele tipo de negócio que acho que qualquer um de nós está aqui e concorda, que é, foram 20 milhões, então 20 milhões no final da época, só a entrada da Champions vais receber 4 vezes, não vais receber 2 ou 3 vezes isso, não chega? 4. É 100 agora. Isso, se Ficámos em fizer- primeiro, senão Imagina se é que ele, pré- que o pré-eliminar, Sporting consegue- não sei o quê. consegue que ele fique mais um ano e ele faz uma época assim estrondosa na Champions. Sim, 6 meses na Champions, aquele é, por exemplo, chega à final se da fase calhar de nem grupos. Eu acho que a ideia do se calhar Sporting é terceiro tentar melhor renovar marcador com da isso, é Champions. tentar ir à Champions, renovar com ele para jogar uma vez na Champions. Mas se aparecer um clube de Mas se Champions ele para quiser. comprar, ele vai para lá. Eu acho que também não lhe Mas deve veio o faltar, Chelsea. não lhe deve faltar clubes de Champions League neste momento para ele ir. Não, também é e verdade. atualmente o futebol, tu tens um Agora, se jogador for que o se destaca Chelsea- assim tanto, fica logo no raio da ação de muita gente, muito clube. Só para também não deixarmos a questão do Sporting e das competições europeias, se calhar falar um bocadinho também do Porto Arsenal, se calhar aqui um bocadinho mais resumidamente. Porque vocês acham que o Porto vai eliminar o Arsenal? Em Inglaterra acho que não. Vai depender muito de como entrar no jogo. Os primeiros 20 minutos são muito importantes para o Porto. Eu acho que é Champions League. Eu acho que... Eu acho que o Porto pode passar. Não, o Porto, pode eu acho que o passar? Porto, não, eu acho que o Porto pode passar. Há mas uma acho real que- possibilidade. Acho que se fazendo o que fez neste jogo em casa, o Arsenal low vai mudar muito. O Porto, se reparares bem, o Porto anulou o Arsenal. Mesmo Estava as bolas confortável no paradas- jogo. Certo. Mesmo as bolas paradas que o Arsenal metia toda a Sim, gente o Porto lá, jogou muito- encostado ao o guarda-redes, Porto jogou eles muito não bem. conseguiram. Olha, Eu acho É o mesmo, que- é o mesmo que dizem, é o mesmo Eu que acho dizem. fizeram outra vez. Eu acho que O pessoal normalmente diz, o Arsenal jogou mal no Dragão. a O Porto intensidade jogou bem, com tal que como ontem. Mas O jogou Rio mal, Ave jogou bem contra o Sporting. Porque Não as foi duas só um coisas jogo são mal do ligadas. Sporting. O Rio Ave joga O bem. Arsenal jogou mal. Marcam porque 3 golos. O Porto fez o Arsenal jogar mal. Mas É isso, e o Rio- Eu percebo o teu ponto de vista, tu disseste disseste que o Arsenal foi com... Acho que a intensidade, olha, o Arsenal este ano tem 2 jogos, na minha opinião, absolutamente horríveis, que foi o jogo no Dragão e o jogo em casa do Lens. O Arsenal o- perdeu também em casa 6-1. do Lens. Foi um jogo horrível também esse jogo. E acho que tem a ver com a postura. intensidade e com a postura. O Arsenal entrou neste jogo contra o Newcastle com uma postura totalmente distinta. Estava a ganhar tipo 3 golos aos 20, pelo menos estava por 2 aos 10, 12 minutos Contra. já contra o Newcastle. Sim. É uma equipa que em casa tem uma forma extraordinária, joga muito bem. Agora, em casa. recentemente, ganhou 3-1 E eu acho que há mérito do Porto, mas acho que no jogo do Dragão houve. Eu acho que o Arsenal veio ao Dragão muito jogar numa de se conseguimos aqui um empatezinho, já seria bom para levar o resultado. Dirias para que foi um longe. bocado como a postura com o Ok, competição diferente. Com a postura que o Arsenal teve o ano passado com o Sporting. Certo, em parte, pelo Mas, menos. mas estavam na Liga Europa e em primeira na Premier Certo, League. por isso é competição diferente. Eu acho que acho que aí faria mais sentido. E o Sporting já do que tinha aqui. perdido o campeonato. Portanto, Acho que são Foi coisas. mais um desleixo. Sim, eu Desleixo acho que, do por exemplo, Arsenal. os adeptos do Arsenal Subestimaram o Porto acharam também. mesmo que isto ia Sim, ser passear. 5, 6, Sim, 7. é isso. E eu acho que a equipa também subestima. Acho que eles subestimaram muito o Porto. Acho que eles não estavam à espera, o Arsenal não estava minimamente à o espera Porto jogasse tão bem no... que o Porto jogasse tão e a bem, nossa. que fossem tão Tu organizados. estavas a falar um bocado do ADN do Porto e eu acho que, concordo contigo, perdeu-se muito o ADN porque mesmo a própria direção está ali muito aquém daquilo que eram anos anteriores, mas quem mantém o ADN do Porto é o treinador. É o Sérgio É o Conceição. treinador. Ou seja, ele consegue dentro de campo transformar o clube na imagem que era o clube, naquilo Sim, que e ele, tens que os ele, dois que ele foi opostos. como jogador. E aí temos que dar mérito ao Porto porque dentro de todas as equipas de Portugal, a única que se espera às vezes fazer estas coisas incríveis, É o Porto, sem dúvida. Europa, É a nível pelo europeu. menos eu só acreditava no Porto.
E continuo a acreditar que o Porto pode passar. E basta ver o oposto. O Porto tem um jogo que tem com o O Porto Aroca. não é por fazer um mau jogo para o campeonato que o impede de passar a... Eu nem ligo o campeonato à parte europeia. Sim. Tanto que o Sporting eliminou o Arsenal. E depois caímos com uma Juventus que é pior. É o XX, mas com avançado passavas. Tu não tinhas avançado. Sim. E tu no campeonato, Aí, o Sporting jogava de forma... Fizeste-me lembrar o falhanço em Turim, os dois. O do Turim, ao Alvalade também, que o Coates manda a bola para... Mas isso pronto, é são central, Coates. eu não vou condenar um central que Em falha uma Turim foi finalização. pior. Ai, a minha mãe do céu. A Turim foi a do O Bellerin. Bellerin com o guarda-redes não acertou nele, meu Deus. E tu no campeonato, se calhar se estivesse a jogar com a Juventus e com o Arsenal no campeonato... Isto é a vida de um Sportingista, isto é só desgraças. Não, eu estou aqui a sentir, eu já disse, estou aqui a sentir imenso. Os bons momentos são poucos. Os maus momentos são muitos. Para mim são E as sempre bons. memórias... Desde que haja relógios. Opa, mas assim, eu acho que mas vocês têm ao menos têm uma coisa boa. Quando as coisas estiverem má, pelo menos têm o futsal. E o handball, E o handball, sim. Eu não tenho Foste jogado por à Alemanha, acaso. Eu fui à Alemanha, eu fui ao bigode. Futsal, É por causa do Salvador. Histórico, meu. O É por causa do Salvador. corta-mato, corta-mato em pista coberta, tira ao pombo. Mas isso aí é Oh, inegável. respeito aos pombos. Setas. Respeito aos pombos. Ok, Respeito aos pombos. Isso é Faz-me inegável. igual. O Sporting em todas as modalidades. Não é à toa que o Sporting é o segundo clube com mais títulos a nível de tudo que é modalidade. Sim, mas nós também... Eu tenho que me amarrar a alguma coisa. É verdade. Sim, eu tenho que... Não é? É verdade. Este ano ainda posso ter esperança de mais algumas coisitas. O ano passado eu tinha que me amarrar a quê? Olha, fui campeão de futsal, está boa, pá. Vamos embora, mais um. Quase ganhamos a Champions. E repara, Na Champions, no futsal. Agora a falar a sério, a Essa verdade é doeu. que o objetivo dos clubes quando têm Mallorca. modalidades é ganhar. É isso, Era isto que não o Benfica há... ganhasse tudo no futsal. É isso, isso faz sentido. Se tu competes é para ganhar. Ninguém vai dizer que o futebol não é o desporto de rei. É, e vai Não ser há- sempre. E é o desporto que se não existirem X clubes, não existem as modalidades. Isso é um facto. Sim, o Mas, Sporting, também, se não existisse... Se não existisse a questão do... Olha, a melhor coisinha que o Sporting fez foi pôr o pavilhão de João Rocha literalmente ao lado do estádio. Porque permite essa Certo. ligação. vias alguma modalidade deles? Do ICAP? Visto que na Grécia eles Futsal, vivem mesmo... futsal. Vias? Na Grécia eles são malucos no Basquetebol. basquete. O basquete, eu vejo Mas os vídeos o- dele na Grécia do basquete e aquilo. Eu fui ver uma vez um O jogo... Tiki e o Tec não batem todos. Eu fui ver uma vez um jogo que era competições europeias. AIK, Fenerbahçe. Com Ainda todos por na cima. Ainda por cima. Incrível, o ambiente lá. Eles aquilo... Mas o AEK não era muito forte na equipa de basquete. O Olympiacos é mais forte, forte. Panathinaikos também. O Olympiacos chegou a ter duas equipas. Eles faziam uma equipa jogava para o campeonato mais fraca e a E outra melhor jogava para a equipa Champions. jogava só para as competições. Os luxos. Quem pode. E o Sporting anda com platéis curtos no campeonato, imagina. E eles fazem isto no basquete. Eu não sei até que ponto é que as modalidades, infelizmente, em Portugal compensam a nível económico. Não sei. Porquê é que há clubes que não têm? Por exemplo, o Porto não tem futsal. Porquê é que há clubes que ainda não investiram nisso? Não consigo perceber. O Benfica, se eu bem me lembro, quando começou a comunidade de futsal, foi porque um clube deixou de existir e, digamos que adquiriu a licença para participar. Então ok. começou logo. Acho que o Porto tem muito a ver, O que Porto era teve também duas... Eu sei que teve uma ou duas vezes para adquirir clubes que também estavam a terminar. Não me lembro agora, sei que eram daqui de Mas cima. sim, a nível de não quer dizer, não me modalidade. recordo, nem sei se era o Hockey Freixeiro O ou hockey patins do Porto é muito forte, sempre foi. Olha, o hockey patins, por exemplo, é uma modalidade que é caríssima. O hockey patins é uma modalidade muito cara. Eu adoro o hockey. Patins, caneleiras, joelheiras, sticks e depois Não, e começas é isso de que o André está a miúdo. dizer. Não, ou seja, tu estás a ganhar aqui por honra e dignidade. Sim, Ou seja, sim. Não, Ou seja, a não vai nível dar milhões. económico, aquilo não Sim, um está- jogador, vamos Para fazer ganhares, assim, epá. um jogador jovem de futebol, vamos imaginar que está no Braga, que é dos mais bem pagos. Quando terminar a carreira, à partida, um jogador que faça uma carreira por inteiro no hockey patins do Benfica, mesmo ganhando Champions de hockey patins à partida, não vai ter o mesmo tipo de realidade. Sim, os principais gerirem bem. É pá, sim, mas é difícil. É difícil. E ainda por cima o hockey patins, que cada vez aquilo num dia destes acaba. Nós estamos mesmo quase a terminar. André, o que é que estás a achar da experiência no Leixões? Como é que está a correr? O que é que achas do clube? Se planeias jogar no Leixões muito mais tempo? Como é que está? Como é Olha, que estão as coisas? neste momento nós estamos em zona de playoff. Estamos numa zona aflitiva. Pá, eu acredito mesmo plenamente nisto que vou dizer, que não temos equipa para estar naquela posição porque temos um plantel incrível mesmo. Tínhamos possibilidades de fazer muito melhor. Ganhamos agora ao Porto B, já recuperamos um bocadinho e temos um jogo de atraso. Na quarta-feira temos um jogo de atraso com o Nacional. Se ganharmos o jogo de atraso ao Nacional, já saímos da zona de descida, entre aspas, de playoff, e já conseguimos subir 2 lugares pelo menos. A experiência está a ser fantástica. Logicamente que ninguém sonha voltar a jogar na segunda liga, longe disso. Mas eu vim emprestado pelo Famalicão, foi os últimos dias do mercado e eu
estava a passar uma fase difícil psicologicamente porque estava desacreditado. E o Leixões foi muito importante nisso porque deu uma confiança que eu estava a perder, mesmo como jogador. E abriu uma porta para regressar a um clube que eu já tinha jogado na formação. E digo isto, não é querer iludir ninguém. Eu estou mesmo feliz por estar ali. Ou seja, eu vou todos os dias treinar e vou com alegria. Gosto dos meus colegas, gosto daquele ambiente humilde de pessoas que vivem dificuldade, porque o clube está a passar uma dificuldade económica grande. Mas gosto de estar ali e de ver que as pessoas são humildes, que não olham só ao interesse, estás a ver? Tipo, eu gosto mesmo de estar ali. Vocês lá dentro ainda sentem um bocadinho a dimensão do clube, porque pelo menos na minha opinião, Leixões é um clube de primeira divisão. Primeira divisão, sem dúvida. Sem qualquer tipo de discussão. É um histórico do futebol eu acho que é um clube adormecido. Eu acho que é um clube que, se tudo correr bem, se montarem uma boa equipa, se conseguirem disputar um acesso à Primeira Liga, eles vão trazer imensa gente ao clube novamente. Ou seja, é um clube, é um gigante, entre aspas, logicamente não é um dos maiores clubes de Portugal, mas é um clube de dimensão média da Primeira Liga, que podia facilmente estar na Primeira Liga se não tivesse tido as dificuldades que teve anteriormente. Há muita coisa para ser resolvida no clube e que estão a tentar resolver. Se conseguirem fazer isso, ainda há pouco tempo vendemos um jogador para o Sporting. Pontelo, um central. Sim, ainda estavam aqui no chat a perguntar o que é que achavas do... Potencial incrível. Pé esquerdo, é muito rápido, agressivo. O que é que ele vai ter? Vai ter dificuldade, porque vem da segunda liga num contexto diferente, chega a uma equipa que está em primeiro lugar e que tem colegas que jogam à bola como ninguém, ou seja, é difícil a adaptação. E eu acho que é isso que o Ruben Amorim está a tentar preparar para ele um dia ser o que está a ser agora o Quaresma. Ser uma aposta na equipa principal, um titular, com confiança. O Quaresma também no início teve dificuldades. Sim. Foi preciso é dar confiança, são miúdos, é fácil também. Mas tem um potencial incrível. Ele tem para 20 anos, 19, 20. Tem 21, acho que tem 21 anos. Tem mais do que tempo ainda. E pronto, o que eu estava a dizer, conseguindo vender sempre estes jovens talentos e fazendo algum dinheiro, o Leixões consegue resolver problemas ao nível económico que possam ajudar o clube a tentar disputar um acesso à Primeira Liga. Se isso vier a acontecer, não tenho dúvidas que o Leixões vai ser um clube de Primeira Liga para se manter. Sim, não vai ser. Acho que faz muita falta. Eu acho que o Leixões faz muita falta. Há dois clubes que eu sinto também, se calhar, talvez por proximidade, que fazem muita falta à Primeira Liga. Um deles é o Varzim. O Varzim e o Leixões. Acho que são clubes de primeira divisão e que têm andado um bocadinho arredados disso. O Varzim ainda mais do que o Leixões. E lá está. E pode ser que, quem sabe, no futuro o Leixões consiga... Se calhar para o ano. O Varzim também está a disputar a subida. O Varzim este ano está a disputar a subida para a segunda. Sim, eles chegaram à terceira. Sim, a Liga 3. Mas é uma equipa que o ano passado eliminaram o Sporting. Muito adepto no Viste a quantidade de gente foi ao... O Leixões mete muita gente. O jogo do Varzim com o Sporting foi em Barcelos, que ele tinha mais adeptos do Varzim do que do Sporting. Não, o Varzim mete tem muitos, tem uma massa. Tem uma massa. Basta ver, às vezes lá no Canal 11 e eles têm bastante gente no estádio. Seja em casa, seja fora. E agora no play-off está sempre com muita gente, sim. Eu inclusive fui ver no ano passado um jogo, foi um jogo decisivo, eu acho que foi com o FAF, não tenho a certeza, que o Varzim não podia perder, o estádio estava quase cheio. Só que o problema é que quando falta condições económicas, os clubes acabam por cair. E depois tens o contrário, clubes de dimensão pequena, mas que têm investidores por trás. Sim, injeção de capital. Sim. E aquilo acaba por dar. Porque ainda o dinheiro... tens o outro mundo, que é a injeção de capital que existe e depois desaparece e os clubes ficam na... Sim, isso aí... Tens um adversário, como foi o Aves. Vila Verdense, por exemplo. E o Aves também. Sim. O Aves acabou por desaparecer porque tinha um investidor chinês e... Sim. Pronto, não sei o que lá no Vila Verdense aquilo está lá uma casa a arder que nem é bom. Eles atualmente ou estão em último ou estão em penúltimo. Eles estão ali com o Belenenses. Em último está o Belenenses. Em último está o Belenenses. Só para teres uma ideia. E depois ainda tem outra história, que isto funcionando no nosso campeonato, eles estão a jogar em Coimbra, a 200 km. E são estas... Sim, isto é tudo muito estranho. O nosso futebol tem algumas coisas muito completamente daquilo que é o normal do futebol. Eles praticamente estão a jogar como se houvesse Covid. Os adeptos não vão ver o jogo a 400 km de casa. Vila Verde, depois Braga, fazer 200 km. Imagina, é que nem era só questão de, neste caso, de irem esses quilómetros todos, fazer esses quilómetros todos para vê-los jogar. Já te com metade do campeonato. Não, mas é verdade. Isto também custa muito para o adepto. E também estás a jogar e não sentes o carinho dos adeptos e vês que eles estão lá. E não me vão dizer, mesmo os jogadores, às vezes, por exemplo, deve ter acontecido. Os gajos têm campeonatos, os gajos sempre.
muitas vezes os próprios adeptos também assumiam a equipa. Claro. Mas pá, tu ao mesmo tempo sentes a presença deles ali. Sabes, ok, eu estou a jogar por eles, estou a jogar com eles. Agora, se não tiver lá ninguém, está bem, continua. Vai, mas atenção que o Vila Verdense contratou o cunhado da Paris Hilton. A sério? Inscreveu na Liga. Inscreveu na Liga. Sabes quantos jogos é que ele tem como profissional? Nenhum. 0. 40 e tal anos, jogou futebol há 10 na universidade nos Estados Unidos e pronto. Contrataram. Basicamente. Histórias do desporto. Pá, temos que trazer aqui ao de letra. Não era incrível? Eu acho que ele nunca meteu os pés cá, quanto mais. Ah, é? Ele joga por Teams. Ele está a jogar, o gajo ligou o computador no banco. Puta, olha, estás a ver, os teus colegas são aqueles, vai. O Lanque Vila Verdense foi comprado por um fundo qualquer canadiense que investiu. Vê lá que havia um sonho qualquer de pegar no Municipal de Vila Verde e fazer daquilo um estádio tipo... Assim, uma coisa completamente ridícula. Passado uns meses, começaram a dever não sei quanto dinheiro aos jogadores. Está aquilo uma casa a arder já. E inscreveram o cunhado da Pérez Hilton. Pronto, é isso. Uau. E vão descer de divisão para a terceira. O mais certo. Mas eu tenho muitas dúvidas em relação a esses esquemas. Esses fundos, esses esquemas. Eu também sou da mesma opinião. Espero que o Conguito não esteja a ver a live. Já vê isso que mas pronto. Ai, meu Deus, esse cara... Se calhar está o Edinho. Não sei o que é disso. Todos os efeitos foi ele. Sim, fiz nada. Todos os efeitos foi ele. Espero que saquem um Reels. Vamos meter isto como Reels no programa. Mas pronto, olhem. Queres fazer tuas despedidas, João? Eu dei os olás. Eu vou-te chamar João, que é para não sermos banidos. Queres fazer as tuas despedidas? Acho que tu tens muito mais jeito do que eu para fazer despedidas. Então vou fazer as despedidas. Olha, André, queria agradecer-te por teres vindo. Para nós, obviamente, é um prazer ter-te aqui no programa, porque jogador profissional, jogaste, tens uma carreira que também fala por si mesmo, e para nós, obviamente, tanto para mim, para ele, como para o Joffric, é uma oportunidade incrível poder também falar com um pessoal que está no futebol, porque, obviamente, vocês que estão lá dentro têm uma visão e têm coisas para contar que nós cá fora, muitas vezes, não só não sabemos, como muitas vezes A percepção errada. Temos uma percepção completamente errada. E eu acho que quanto mais pessoas tiverem um bocadinho a tua atitude e tiverem a capacidade de vir falar um bocadinho connosco, a possibilidade de falar com... teve muita gente também aqui na stream, portanto agradecer-te obviamente. Quero agradecer também ao Joffric e aqui ao nosso outro host. Não sei se queres deixar se vocês querem deixar umas últimas palavras, principalmente o Joffric e o André. Agradecer também pelo convite, porque é uma oportunidade diferente, é uma realidade diferente que eu também não estou habituado. E foi interessante, debatermos aqui temas interessantes e deixaram-me completamente à vontade para falar abertamente de coisas que era o que estavas a dizer, coisas que às vezes passam um bocado ao lado porque vocês não têm bem a noção do que é que nós fazemos dentro de um estádio, não é só dentro do campo, é dentro de um estádio, há muita coisa envolvida, há muitos processos que passa um pouco ao lado do simples adepto que vê só vai ao estádio ver os 90 minutos e acha que é tudo muito simples e que é tudo muito fácil, e não é tudo. Todos os jogadores têm uma vida, todos os jogadores têm problemas familiares, todos os jogadores têm o seu momento de forma, também muito derivado a isso, o teu bem-estar com a família, o teu bem-estar dentro do grupo, que era aquilo que eu te estava a dizer. Eu gosto de estar no Leixões porque eu gosto do grupo, gosto das pessoas e fizeram-me sentir bem. E pronto, é vocês terem um bocado dessa noção, e nós jogadores conseguimos partilhar esses momentos, é mais fácil vocês terem essa noção. Sim, é um bocado pegando até finalizando com o André, acho que é uma oportunidade muito boa para qualquer pessoa venha aqui ter a possibilidade de estar com um jogador profissional, e nós estamos aqui, somos todos adeptos, como costumo dizer, somos treinadores de bancada, e ter a perspectiva do André, que é um jogador que teve na Grécia, onde, por exemplo, os ambientes nos Alfaces, e ter uma percepção de como é que funciona o futebol é sempre bom. Agradecer-te a ti e ao João pelo convite, à produção também. Temos que falar da produção. Então. Pois é. Não viste ali ao bocado realizador. O quê? Tem vídeo? Vou já meter. Temos volta de Leixões aqui a dizer, André, quarta-feira vamos obrigado novamente pelo convite, porque para este podcast acho que está aqui uma boa ideia. Tem muitas penas para andar e vamos a isso. Não sei, o outro osso não quer dizer nada. Eu não joguei à bola, portanto eu gostei muito de saber. Pronto, é aquela perspectiva, e agradecer obviamente ao Jota pelo convite inicial, agradecer ao Joffric, ainda não nos deu as dicas do FM para acabarmos este campeonato, e agradecer obviamente ao André, que nos dá uma visão e uma perspectiva totalmente diferente daquilo que é o futebol e daquilo que é o espetáculo. Tal como o Joffric disse, nós somos treinadores de bancada, estamos ali a dizer bitai, a gritar, e vai tu para a esquerda e para a direita, mas nós sabemos lá o que é
que é que se treina ou não. Portanto, mais uma vez, obrigado a toda a gente que esteve a ver. Pronto. Isso é verdade. Também resta, antes de terminar o programa, agradecer a toda a gente que esteve a ver o programa. Tive aqui mesmo muita gente hoje na stream. Agradecer, espero que vocês obviamente tenham gostado deste primeiro episódio do De Letra. Todas as semanas vamos tentar trazer um episódio novo, com novos convidados, sempre com novos temas. Obviamente que espero que com o decorrer dos programas o Sporting vai ficando para trás e eu possa vir cada vez mais feliz para o De Letra. Se o Sporting voltar a não ganhar uns jogos no programa, malta, muda-se o host. Eu acho que o João já percebeu que isto não é sobre entrar ao intervalo ou não. Acho que ele já percebeu este fim de semana. Independentemente disso, agradecer-vos mais uma vez e espero ver-vos mais uma vez no próximo De Letra. Obrigado a todos por terem assistido.